Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 9 96 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol Interior é para amar. Oh,
Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Opa, agora 4h15 da tarde desse sábado. Repórter Vladimir Catarino. Uma ótima tarde para você que está conectado conosco. Estamos chegando, hein? Mais uma jornada esportiva dos canais FI, Rádio Futebol Interior. Rodada dupla, Série C do Campeonato Brasileiro. Momentos decisivos. É a penúltima rodada da segunda fase do quadrangular final. Hoje você acompanha os dois times de Campinas em campo. A primeira jornada começando para Guarani e Náutico. Bola rola daqui a pouquinho, 5 da tarde, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E depois o jogo de fundo tem Brusque e Ponte Preta, diretamente lá do Augusto Bauer, na cidade de Brusque. É as equipes aqui dos canais FI trazendo as emoções da Série C do Campeonato Brasileiro. Uma tarde que pode terminar, aliás, na noite já, feliz para o time do Guarani. Bugre depende apenas de si, uma vitória sobre o Náutico lhe garante o acesso à volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, no outro jogo de fundo, é jogo festivo, né? Afinal, a Ponte Preta já conquistou na última rodada o acesso, que era a vitória para garantir uma vaga na grande decisão do campeonato, mas o primeiro objetivo já foi alcançado. A Ponte já está garantida, aliás, é o primeiro dos times que estão disputando aí a Série C a confirmar a classificação e o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Nossa jornada esportiva tem oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Também restaurante do Dadá, hoje é sabadão, hein? Sabadão é dia de pizza. Diz que entrega as peças pelo WhatsApp 997883821. Falei muito rápido, né? Falarei um pouco mais devagar. É o WhatsApp 997883821. Também para a Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Clube Concórdia em Souza, são 155 anos de tradição. Casa do Perfurador, tem tudo para seu poço artesiano. O telefone é o 19 25 14 11 71. E placar ao vivo Futebol Interior, o mais completo do Brasil. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Registrando também conosco a Rádio Valinhos FM 87,9. O presidente é o Wagner Faneco. Obrigado a todo mundo que nos acompanha, né? Acompanha aqui o nosso trabalho, ouvindo a Rádio Valinhos FM 87,9. São os nossos parceiros comerciais e os companheiros também que estão conosco em mais uma jornada esportiva dos canais Futebol Interior. 4h19. Vamos pegar os primeiros destaques da nossa equipe, né? A equipe que ao meu lado vai trazer a cobertura completa, todas as emoções do primeiro jogo desta tarde, que é o jogo do Guarani contra o Náutico, jogando no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A manchete do Guarani, o primeiro destaque do Bugão, quem traz é o repórter Futebol Interior. Repórter Pedro Lino. Fala, Pedro Lino, boa tarde pra você. Muito boa tarde, Vladimir Catarino, boa tarde, Daniel, boa tarde, Felipe, boa tarde, amigos da transmissão de Guarani e Náutico. Náutico e Guarani, a bola rola às 5 horas da tarde. No estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani precisa vencer para se garantir matematicamente na Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O Vladimir, o Guarani já está escalado. Tem novidades? Tem novidades, só que antes eu vou passar um pouco na base do Guarani que jogou nesse final de semana. Pedulino. No Sub-20, o Guarani venceu a Ponte Preta no Derby Campineiro, lá em Itapira, por 1-0 ontem à tarde. O Guarani venceu por 1-0, o jogo de volta acontece na próxima sexta-feira, dia 10, às 3 horas da tarde, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. No Paulista Sub-15, o Guarani perdeu para o Santos por 3-0 hoje de manhã. E no Paulista Sub-17 teremos outro derby. Amanhã, às 10 horas da manhã, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Ponte Preta se enfrentam pelas oitavas de final do Paulista Sub-17. Já no Brasileiro da Série C,
O Guarani está na segunda colocação com 6 pontos ganhos. Vencendo, vai a 9 e se garante na Série B do ano que vem. A líder do Grupo C, a Ponte Preta, com 10. O Náutico em terceiro com 4 pontos. E o Brusque em quarto com 3 pontos ganhos. O Guarani encara o Náutico hoje e fecha essa segunda fase da Série C contra a Ponte Preta no próximo sábado às 5 horas da tarde no estádio Moisés Lucarelli. Agora, sobre o time, o Vladimir Catarino, o Guarani tem mudanças, o Bruno Santos não joga. O Guarani tá suspenso, né? Tá suspenso, tomou o cartão vermelho lá em Brusque. Cartão vermelho bastante contestado na semana. Cometeu um pênalti, recebeu o cartão vermelho, né? Bastante contestado na semana. O Guarani vai a campo com Dalberson no gol, Lucas Justin, Rafael, Alan Santos, Emerson, Kelvin, Isaac, Diego Torres, Dentinho, no lugar do Bruno Santos, Mirandinha e Júnior Brandão. Então, portanto, repete pra gente qual o time do Guarani, Pedulino? Dalberson, Lucas Justin, Rafael, Alan Santos, Emerson, Kelvin, Isaac, Diego Torres, Dentinho, Mirandinha e Júnior Brandão. Esse é o time do técnico Matheus Costa. Como é de costume, nos jogos que fazem em casa, no Brinco, o Matheus Costa, ele abdica, né? Ele abre mão do esquema com 3 zagueiros. Então, David Braz não vem pro jogo como titular. Ele tem feito desta forma o Matheus Costa, quando o jogo é fora de casa, foi assim contra o próprio Náutico lá, foi assim também contra o Brusque na última rodada. Ele utiliza um esquema um pouco mais precavido com 3 zagueiros, mas desta vez não, vai no esquema 4-4-2, alternando até para 3 atacantes aí, sendo o Júnior Brandão substituto do Bruno Santos, que, como disse o Pedrino, está suspenso, foi expulso na partida do último fim de semana, quando o Guarani perdeu para o Brusque pelo placar de 3-2. E agora, o destaque do adversário, né? A manchete do Náutico, Timbu, que tem aí as últimas fichas sendo jogadas na partida de logo mais, né? Se o Náutico perder, o Náutico já está matematicamente eliminado, sem nenhuma possibilidade de continuar na briga pelo acesso. Náutico comandado pelo técnico do Hélio dos Anjos, e o Pedulino traz o destaque do Náutico. Pedro. O Náutico, na última rodada, empatou com a Ponte Preta em 1-1 aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. 1-1 que o Hélio dos Anjos falou bastante. O time do Náutico estava ganhando até os 48 minutos do segundo tempo. O Miguel da Ponte Preta empatou o jogo. O Náutico, que é o terceiro colocado, com 4 pontos ganhos. E na última rodada enfrenta o Brusque, também às 5 horas da tarde, nos aflitos. O Náutico vai a campo com Muriel no gol, Arnaldo, João Maestro, Carlinhos, Igor Fernandes, Wenderson, Vitinho, Lucas Cardoso, Igor Bolt, Hélio Borges e Bruno Mezenga. Como tá o clima no Náutico, hein, meu caro Pedulino? Há ainda uma expectativa, né? O time matematicamente, mas você disse bem, né? Aquele empate lá no finalzinho da Ponte Preta meio que foi um balde de água fria pra cima do time pernambucano, né? Foi um balde de água fria, só que a torcida está bastante confiante. Eles se reuniram antes do jogo em uma pizzaria na frente do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Todo mundo foi na pizzaria? Todo mundo tá. Eu passei na frente lá, que eu moro próximo. Uhum. Tinha bastante gente na pizzaria, sim. Alguns na pizzaria, alguns ali naquela parte da visitante ali que tem a praça. A torcida do Náutico bastante confiante. E o Hélio dos Anjos também, né? Esse time do Náutico, o Vladimir, o Arnaldo já jogou na Ponte, o Vitinho é da base da Ponte, foi pro Cruzeiro e depois foi emprestado pro Náutico. E o Bruno Mezenga é aquele Bruno Mezenga que jogou no Flamengo, né? Jogou no Santos também. Jogou no Santos também. Jogou no Santos também. Bruno Mezenga era bastante... No Flamengo ele tinha... O pessoal confiava nele, só que não demonstrou tanto futebol. E agora está no Náutico, que enfrenta o Guarani daqui a pouquinho. Lembra o Bruno Mezenga também era da novela, né? Do Renascer, você lembra? Não lembro. Tinha, era... Não era o Berdinazzi, né? Tinha o Mezenga e tem o Berdinazzi lá. Berdinazzi era o Antônio Fagundes e o Raul Cortez, mas não é do tempo do Pedulino, que ele é jovenzinho ainda. E esse time do Náutico, Vladimir, no banco de reservas tem o Auremir, que já jogou no próprio Guarani. Também tem o Paulo Sérgio, pistoleiro, que já jogou na Ponte. Inclusive ele fez gol em derby. E o Matheus Silva, que não atuou contra a Ponte, porque ele é emprestado da Ponte pro Náutico e o Náutico não quis pagar a multa contratual. Quem que é o pistoleiro aí? Paulo Sérgio. Por que ele é o pistoleiro? Porque ele faz gol e comemora assim, ó. Como? Ah, que susto. Eu achei que ele fazia gol mostrando a pistola. O Paulo Sérgio é o pistoleiro da equipe do Náutico. Por falar em pistola, vamos pegar o primeiro destaque aqui, o primeiro boa tarde
do nosso narrador, que sempre dá tiro certo. Ele que vai narrar as emoções hoje de Guarani e Brusque aqui na Rádio Futebol Interior. Daniel Farias. Com você todos os dias, muito boa tarde. Tudo bem, Dani? Meu caro Boa tarde. Vladimir Catarino, boa tarde. Felipe Marques na mesa de som, ele que é roqueiro, metaleiro, meu amigo maneiro. E também um grande abraço aqui pro meu companheiro de todas as jornadas, o grande repórter, rapaz, Pedro Lino. Tá em todas, viu? Galera, pro jogo de hoje, um jogo bem emocionante, viu? É um jogo onde o Timbum vai entrar ainda vivo. Embora esteja na terceira posição com 4 pontos, a vitória do Brusque na última rodada deu um gás para a equipe do Timbum, do técnico Hélio dos Anjos, que se perder hoje, dá adeus ao acesso. Mas se vencer, passa a equipe bugrina na tabela e ainda briga pelo acesso. Então não esperamos jogo fácil, é um jogo difícil para a equipe do Bugre, que se vencer no jogo de hoje, e aí vai bastar torcer, entre aspas, para um tropeço da equipe do Brusque, empatando ou perdendo para a equipe da Ponte Preta no jogo de logo mais, com transmissão também aqui dos canais FI, com a narração e reportagem dos irmãos Cossato e o comentário também do grande Frank Francisco. Vale-se ressaltar que a equipe bugrina se faz presente em bom número no estádio Brinco de Ouro da Princesa, teve resenha ao redor do estádio, teve pagodinho, teve também a cervejinha gelada, a torcida fazendo também a recepção dos jogadores que vieram no ônibus da equipe, da delegação da equipe bugrina. Estádio em festa, torcedor marcando presença em bom número, é esperado aí média de 12 a 15 mil torcedores no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Jogo eletrizante, vale o acesso e briga direta pela segunda posição do Grupo C. Vai valer a pena você continuar aqui nos canais FI. Alguém apanhou de cipó de mangabeira essa semana, não? Goiabeira? É goiabeira? Não. Não. Deve doer. Tomara que não seja hoje, né? Dói o cipó de goiabeira? Ah, depende do dia certa, né? Você já apanhou do cipó de goiabeira, não? Já apanhei. Deve doer, né? Deve doer. Eu nunca apanhei de cipó. Aliás, de cipó nenhum, né? Nem de goiabeira, nem de cipó algo. Olha, o nosso Daniel Faria falou sobre a situação. Vamos destrinchar esta última, ou aliás, penúltima rodada dessa segunda fase da Série C. Começando lá pelo Grupo B. Grupo B tem as partidas desta quinta rodada acontecendo amanhã. Amanhã, 4h30 da tarde, no estádio Domingão, tem Floresta e Londrina. E amanhã também, só que às 7 da noite, no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, tem São Bernardo e Caxias. Nesse momento, a classificação nesse grupo é a seguinte: Londrina e Floresta têm 6 pontos. O São Bernardo e o Caxias estão com 3. Você se lembra, né? A gente sempre falou que os jogos estavam sendo todos empatados nesse grupo. Na última rodada, quebrou-se essa sequência de empates com as vitórias do Floresta e do Londrina. Por isso, eles chegam a 6 pontos. São Bernardo e Caxias estão com 3. Então, teoricamente, matematicamente nesse momento, estão em vantagem o Floresta e o Londrina nessas últimas 2 rodadas aí, mas todos os times com condições de buscar o acesso. Já o Grupo C, que é o nosso grupo aqui, o grupo dos times de Campinas, nós teremos hoje, daqui a pouquinho, com a transmissão primeira aqui na Rádio Futebol Interior, Guarani e Náutico, 5 da tarde, e às 7h30 da noite, no estádio Augusto Bauer, tem Brusque e Ponte Preta. É uma jornada esportiva coladinha na outra, hein? Não dá nem tempo não para você pensar. E a classificação é a seguinte, faltando 2 rodadas, a de hoje e a do final de semana que vem, que vai ter nada mais, nada menos que o derby no estádio Moisés Zucarelli. A Ponte já subiu, primeiro time a confirmar a classificação matemática para a Série B. Ponte tem 10 pontos ganhos, em segundo o Guarani com 6, em terceiro o Náutico com 4 e em quarto o Brusque com 3 pontos ganhos. Uma vitória do Guarani ainda não garante matematicamente o acesso para o Guarani. Deixa muito encaminhado, mas depende do Brusque ainda, né? Porque o Brusque vai jogar mais tarde e o Brusque tem 2 partidas. Então o Brusque pode também chegar a 9 pontos, que é a mesma pontuação do Guarani. Então se o Brusque ganhar hoje, matematicamente o Guarani ainda não subiu, mesmo que ganhe do Náutico. Mas é só questão matemática, né? Porque depois aí vai ter que tirar uma grande diferença também na questão do saldo de gols o Brusque. Um empate hoje, um empate vai levar tudo para a última rodada, né? Porque se der empate entre Guarani e Náutico, o Guarani soma 7 pontos, o Náutico 5, e depois aí tem os confrontos da última rodada, o derby Ponte e Guarani e o Náutico jogando em casa contra o Brusque. Mas, ó, deixa eu bater na madeira aqui, mas uma vitória do Náutico complica demais a vida do Guarani se isso acontecer. Não vai acontecer, eu não acredito, mas se isso acontecer,
complica demais porque o Guarani vai chegar na última rodada tendo que vencer o derby e torcer por um tropeço do Náutico. Por isso, o pior dos resultados que pode acontecer é uma vitória do Náutico, mas a expectativa do torcedor bugrino é claro que isso não aconteça e o Daniel Farias vai trazer todas as emoções daqui a pouco. Jornada esportiva dos canais Futebol Interior que tem a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, coordenação do Carlos Corsato. Será que os Corsatos já se recuperaram, hein? Porque eles estavam com os corações saltando pela boca semana passada. Semana passada o Marcelo, fiquei sabendo que quase teve um ataque do coração aí. Eu fiquei preocupado, hein? Preocupado, mas acho que tá tudo bem com eles, né? Falou com eles, Pedro, na semana? Falei com o Carlos, tudo certo. Como que é? CJ o quê, o Carlos? CJC. CJC, tá tudo ok com ele? Tá tudo certo com o CJC que é Carlos José Corsato. Ele que manda e desmanda aqui na Rádio Futebol Interior, viu? Ele que manda? Ele manda e desmanda, presidente. É dele que a gente tem que puxar o saco, então? É dele. O melhor narrador de Campinas... CJC. Ele fala que eu sou o presidente, só que ele é o verdadeiro presidente da Rádio Futebol Interior. O Marcelo é MJC ou não? Não sei, aí eu sei que eu fiquei sabendo que era CJC por conta das transmissões com o Marcelo. O Carlos chegava, o Marcelo falava assim, CJC, daqui a pouco estará presente nas transmissões. CJC é o coordenador aqui das transmissões da Rádio Futebol Interior. A gente vai para o intervalo mas é muito rápido, hein? Daqui a pouco a gente registra a sua participação aqui no nosso chat. Também daqui a pouco tem palavras de jogador do Guarani nesse pré-jogo antes do confronto contra o Náutico. Intervalo muito rápido, a gente volta já já. Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie.
Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Repórter Vladimir Catarino. Agora 4h37, 4h37, faltam 23 minutos para a bola rolar no estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. Daniel Faria já trouxe aí um panorama, o público tá chegando, hein? O público vai ser legal nesta tarde no Brinco. É o torcedor do Guarani extremamente confiante num bom resultado e, consequentemente, no acesso muito perto. Ficará com uma vitória no acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. A CBF confirmou hoje, divulgou hoje as datas do calendário do ano que vem, né? Você já sabe, ficou sabendo em primeira mão aqui nos canais Futebol Interior, no site Futebol Interior, que o calendário da CBF no ano que vem vai ser totalmente diferente. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro da Série A vai começar já no mês de janeiro, né? Então teremos alterações, os campeonatos estaduais vão ser menores, vai ter que ter uma adequação aí. Interessa muito a Ponte Guarani, o Campeonato Paulista vai ter uma duração diferente. Teremos também aí mudanças na Série C. Felizmente a Ponte não vai estar e tomara que o Guarani também não esteja. Mudanças na Série D, muitas alterações e inclusive uma importante diz respeito às janelas de transferência, que é aquele período onde os clubes podem contratar e registrar jogadores. A primeira janela vai começar logo no dia 5 de janeiro e vai até o dia 3 de março. E a segunda janela de transferências ela vai do dia 20 de julho até o dia 11 de setembro do ano que vem. As mudanças feitas pela CBF, porque ano que vem tem Copa do Mundo, né? Tem Copa do Mundo, tem paralisação aí para a Copa do Mundo, então é a necessidade da CBF fazer aí uma atualização no calendário, isso vai interferir. E tem também mudanças na Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil vai ter uma quantidade maior de clubes, então a tendência é que os dois clubes de Campinas participem da Copa do Brasil, tanto Ponte e Guarani. A tendência é que eles estejam sim na disputa da Copa do Brasil na temporada 2026. O Pedro Lino daqui a pouco vai ouvir o Alan Santos, né, zagueiro experiente do Guarani, mas só destacar que pela Série B do Campeonato Brasileiro tem bola rolando. Lá na Arena Condá, em Chapecó, estão jogando o Chapecoense e Novo Horizontino. Esta que já é a 30ª rodada da Série B. Teremos ainda hoje, 18h30, Volta Redonda e Goiás, jogando no estádio Raulino de Oliveira. Teremos também, 8h30 da noite, Ferroviária e América Mineiro, jogando na Arena Fonte Luminosa em Araraquara. Teremos amanhã a equipe do Operário recebendo o Remo, lá em Ponta Grossa. Já esteve em Ponta Grossa, Daniel? Nunca. Não. Atlético... Passei nem perto. Lá é legal. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense vão jogar também amanhã à noite, fechando a rodada, que já teve Paysandu 1, Cuiabá 1, Vila Nova 1, Criciúma 1, Atlético 2, Amazonas 2, Coritiba 2, Botafogo de Ribeirão Preto 0, CRB 1, Avaí 0. A classificação da Série B, os 4 melhores neste momento são o Coritiba em primeiro, tem 53 pontos, vitória importante ontem deu ao Coritiba essa vantagem na ponta. O Criciúma é o segundo com 50, o Goiás em terceiro com 50 e o Atlético Paranaense reagiu muito bem no campeonato, é o quarto com 48 pontos. Na zona de rebaixamento estão Volta Redonda, 30 pontos, Botafogo 29, Amazonas 28 e Paysandu com 26. Esse é o panorama da Série B do Campeonato Brasileiro, que está entrando aí na sua reta final, jogos decisivos. Série A do Campeonato Brasileiro, em fim de semana, tem a 27ª rodada da competição. Começa daqui a pouco, 18h30, lá no estádio do Maracanã com Fluminense e Atlético Mineiro. Mesmo horário, 18h30, tem Red Bull Bragantino e Grêmio, no estádio Cícero de Souza Marques. Também 18h30, vão jogar Internacional e Botafogo. A partida vai ser no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Às 9 da noite tem confronto paulista. Tem o Corinthians encarando o Mirassol na Neoquímica Arena.
Amanhã, 4 da tarde, vão jogar Vasco da Gama e Vitória em São Januário. Também 4 da tarde no Morumbis, São Paulo e Palmeiras. Amanhã, 18h30, tem Bahia e Flamengo jogando na Arena Fonte Nova. O Juventude vai jogar contra o Fortaleza, 18h30 amanhã, no Alfredo Jaconi. Tem Cruzeiro Sport, amanhã, 8h30 da noite, no estádio do Mineirão. Também amanhã, 8h30 da noite, Ceará e Santos na Arena Castelão, fechando a rodada, que tem o G4 da Série A do Campeonato Brasileiro com Flamengo em primeiro com 55, Palmeiras em segundo com 52, Cruzeiro em terceiro com 51. Na quarta colocação, o Botafogo com 43. Os outros paulistas, o Mirassol é o quinto com 43, o São Paulo é o sétimo com 38, o Red Bull Bragantino é o nono com 33, Corinthians é o 13º com 30, o Santos no limiar da zona do rebaixamento é o 16º com 28 e na zona estão Vitória com 25, Juventude 23, Fortaleza 21 e Sport 15. Vladimir. Fala, Pedro Lino. Um abraço pro Lucas Badan, que é da redação aqui do Portal Futebol Interior, está na escuta aqui da transmissão de Guarani e Náutico, ligadinho e daqui a pouco tá trabalhando para colocar as matérias no site Portal Futebol Interior. Um grande abraço pro Lucas Badan. Hoje você acompanha aquele jogo lá do Campeonato Japonês? Você ia acompanhar hoje de manhã lá? Então não, só que tem um resultado aqui, viu? Ah, fala pra nós, é interessante demais, importante demais. Quanto foi o jogo, Pedro Lino? Você fugiu, Vladimir? Você não, eu consegui, eu meti um atestado. Você não quis trabalhar hoje de manhã? Eu peguei um atestado, não consegui ver. O Urawa Reds venceu o Vissel Kobe por 1-0, viu? Jogão. E qual o próximo jogo aí que vai ter do... Qual o próximo jogo? Do japonesão. Liga J1, J-League. J-League, quanto é? Já teve vários jogos, ó. Amanhã. Amanhã. Não tem 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. Quem tá escalado pro jogo aí? Daniel Farias, Vladimir Catarina e Pedro Lino. 3 horas da manhã. Kashima Antlers e Jay Osaka. Gamba Osaka. Você vai fazer qual dos... Você vai cobrir qual time? Eu vou fazer o Kashima Antlers. Eu vou fazer o Osaka, então. E aí, ó... Daniel Farias nada. Ô, Daniel, tem que estar aqui 1h30 da manhã. Porque conta comigo. Pré-jogo. Pré-jogo. O Arthur Eugênio vai mandar um material também. Vai mandar material falando em japonês. Ô, Pedro Lino, falando em material, vamos ouvir o Alan Santos, né? Experiente zagueiro do Guarani, falou durante essa semana de pré-jogo antes do confronto contra o Náutico. Isso mesmo, o Alan Santos falou da preparação para o jogo contra o Náutico. O Alan Santos, que desde o derby vem fazendo boas partidas e marcando gols com a camisa do Guarani. E você acompanha agora Alan Santos aqui no Portal Futebol Interior. Cara, a gente tem enfrentado essa semana como a semana mais decisiva da temporada, né? É uma semana que envolve, né, a conclusão do nosso grande objetivo, né? É uma semana que para o clube, para todos os funcionários, atletas, é a semana mais importante do ano. Então, assim, não poder errar é uma frase muito difícil, né? Porque ninguém é perfeito, não tem como dentro do jogo você não errar e ser 100%. Mas a gente sabe que é um jogo muito decisivo e quanto mais minimizar o erro, a gente está muito mais próximo da vitória e a gente sabe que só a vitória faz com que a gente possa cumprir nosso objetivo. É um jogo decisivo, um jogo difícil, 2 camisas pesadas no campeonato que a gente está, né? Então a gente vai trabalhar essa semana que a gente tem, o tempo que a gente tem bem forte para que a gente possa sair com êxito nesse jogo. Cara, eu acho que a parte emocional e mentalidade do atleta, cada um tem sua área particular, né? Eu costumo ser muito singular, tipo, pensar no próximo jogo. Eu brinco que a gente tem 24 horas para comemorar a vitória e também 24 horas para lamentar a derrota, né? Já passou o jogo do Brusque, né? A gente ficou frustrado pelo resultado, da forma que a gente se comportou com 1 a menos, né? Eu confesso que eu saí orgulhoso ali do grupo e botei isso para fora para meus companheiros. E agora a gente está diante de uma decisão, né? Que envolve todo o trabalho do ano todo, envolve todo o clube, envolve a torcida. Então o nosso principal foco é só nesse jogo, e esse jogo a gente sabe que é o mais importante da temporada e a gente vai entregar toda a energia para que no final do jogo toda a nossa torcida e a gente possa sorrir. A torcida é o nosso 12º jogador em campo, tem uma força muito grande aqui dentro do Brinco de Ouro.
A gente sabe que a torcida vai nos apoiar, que nesse momento que a gente precisa desse apoio. E voltando para a primeira pergunta sobre o Náutico, é um time que vai vir como a gente está pensando do mesmo jeito, é a decisão para eles. Eles vão vir como o jogo mais decisivo da temporada, eles precisam ganhar e a gente também precisa ganhar. Eu acho que o futebol é um jogo de xadrez. Quando eu iniciei minha carreira, eu estreiei em 2009, com 18 anos no Santos, e era o Luxemburgo. Foi um dos caras assim, mais inteligentes taticamente que eu trabalhei, e literalmente ele jogava xadrez com a planilha de futebol. Ele fazia movimentos que o adversário ia fazer e a gente ia fazer contrário, e quando se olhava no jogo aquilo acontecia. Então do lado de lá o Hélio também vai pensar como que a gente vai trabalhar durante o jogo, e também o nosso treinador Matheus também vai fazer toda a análise de como eles podem se portar. E às vezes, dependendo de toda a análise que é feita, vem totalmente contrário daquilo que a gente pensa. Então, o jogo é treinado durante a semana em estímulo para a gente se preparar para qualquer situação, e durante o jogo a gente vai começar a analisar como eles vão se portar. O Matheus é um cara muito positivo, é um cara que sempre acredita e tem convicção naquilo que ele tem de teoria, naquilo que ele acredita no nosso grupo. Então, o que aconteceu ali no jogo não mudou a convicção dele, do grupo, do que a gente tem que fazer contra o Náutico. Se a gente empatasse o jogo, a gente teria que ganhar do Náutico. Então, tivemos um revés ali e a gente tem que ganhar do Náutico. Então, ele não deixou baixar a guarda, sabendo que a gente tem um jogo dentro de casa mais importante da temporada. Que chegou com uma grande desconfiança, Daniel? O Alan Santos. Vamos ouvir, tem como ouvir Matheus Costa, Felipe? Torcedor com uma possibilidade de acesso. Então, independentemente disso, saber que a gente tem que fazer o nosso melhor para vencer. Acho que um grande exemplo foi a semana de construção para a gente ir para Recife, enfrentá-los lá nos aflitos. Hoje, aproveitando toda essa semana, a gente reproduzir tudo aquilo que foi trabalhado para a gente concretizar mais uma vitória contra eles. A ansiedade é natural, acho que quem vive nesse meio, se não estiver ansioso, é saber controlar essa ansiedade, saber que é um jogo que não leva só emoção, tem que levar razão. A gente está muito concentrado, sabendo o que tem que fazer para buscar essa vitória. Palavras, portanto, do técnico Matheus Costa, treinador bugrino. Eu falava sobre o Alan Santos, é um jogador que, com toda a sua experiência, tem ajudado bastante o time nessa reta final de campeonato, mesmo com o tropeço na última partida lá contra o Brusque, Daniel? Com certeza, o Alan Santos é marcado gols, inclusive. Uma peça fundamental no jogo. Tem a sua importância, não à toa é capitão da equipe. Nos 2 últimos jogos ele marcou gols. Exato. Marcou gols, então além de ser um baita de um jogador, capitão da equipe, e ainda faz gol em momentos importantíssimos da equipe do Guarani, diga-se de passagem. Então Alan Santos com certeza tem um grande peso, principalmente nessa segunda fase aí, representando as cores do Guarani. O jogador realmente tem sido importante, ajudado bastante o time do Guarani nesse momento no campeonato. Pedro Lino, atualiza pra gente situação de momento no Brinco de Ouro, como tá o clima aí, tá chegando a hora, hein, Pedro Lino? Daqui 11 minutos a redonda rola no gramado do Brinco de Ouro. Tá chegando a hora, Vladimir, 4h49 agora, chove na cidade de Campinas, chove fraco, mas chove. Estádio Brinco de Ouro recebendo um bom público, torcedores do Náutico também, bom público no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Daqui a pouco a bola rola e você confere tudo aqui nos canais Portal Futebol Interior. Você gosta de quando chove? Tô fora. Eu gosto. Eu gosto porque o alimento ele floresce mais quando chove, O alimento floresce? A comida ela vem da chuva, Se não chover não tem comida pra gente, Não é? Então toda vez que chove tem comida. Vamos aqui com a rodada da Série C. Nem sempre, viu? Ultimamente não tá sendo essa ligação, não. Entendi. Grupo B do Campeonato Brasileiro. A bola rola amanhã, às 4h30 da tarde, no estádio Domingão. Tem Floresta e Londrina. Também teremos amanhã, às 7 da noite, no estádio 1º de maio, São Bernardo contra o Caxias. Londrina lidera, 6 pontos ganhos, 4 jogos, 1 vitória,
3 empates, tá à vontade, Pedrolino, tá à vontade. Nenhum, travou bem na hora do bocejo. Não, tá no ar isso aí. O Floresta em segundo com 6 pontos, o São Bernardo tá na terceira colocação com 3 e o Caxias é o quarto colocado com 3 pontos ganhos. Grupo C. Aí você me quebra, Felipe Marques. O que aconteceu, Pedrolino? Nada. Tá com sono, mano? O que você fez aí durante a noite? Não dormiu, não? Pior que nada, viu? Fiquei em casa de sexta pra sábado. Hoje também ficarei também em casa. Só que o Felipe Marques dá trabalho, viu? Não, agora estamos todos ok aí, tá tudo legal. Grupo C, hein? É o grupo dos times de Campinas. Daqui a pouco tem Guarani Náutico, 5 da tarde. Estádio Brinco de Ouro, como disse o Pedro Lino e o Daniel Farias, o público está chegando. A expectativa é de casa cheia nesta tarde. E teremos daqui a pouco, mais tarde, 7h30 da noite, Brusque Ponte Preta. Brusque Ponte Preta no estádio Augusto Bauer, com transmissão também aqui das equipes Futebol Interior. É a reta final, né? Penúltima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta em primeiro com 10 pontos. Em segundo, Guarani, 6. Em terceiro, Náutico, 4. E em quarto, Brusque com 3 pontos. Deve ser do Recife. Esse aí, se não tivesse o nariz no meio, é de Campinas? era junto, Campinas, né? Campinas. Hein? Oi? Esse daí, se não tivesse o nariz no meio, era colado os dois olhos, né? Bem juntinho, né, rapaz? Estamos falando do repórter aqui. Estamos falando de ninguém, rapaz. Que Segue tá o jogo. transmitindo. Pedrolino, para essa imagem aí, olha o público do torcedor do Náutico, em grande número presente ao Estádio Brinco de Ouro, né, Pedro? Grande número da torcida do Náutico presente no Estádio Brinco de Ouro. Vamos ouvir o Guilherme dos Anjos, Felipe? Vamos lá. Da temporada, nós jogamos de uma forma bem específica, né? Jogamos para ter as maiores chances, a maior quantidade de chances ofensivas, o maior poderio ofensivo, a maior entrada de vezes na grande área do adversário, e por isso que a gente está com a terceiro melhor ataque e naturalmente a primeira melhor defesa, né? A gente gosta de deixar esse adversário longe do gol. Não vai ser diferente do que foi na temporada toda aqui. Nós vamos buscar a vitória e qualquer coisa que a gente tiver que administrar vai ser nos últimos minutos. Tá aí o técnico Guilherme dos Anjos, Vladimir, auxiliar. Isso. Podemos falar que ele manda mais que o Hélio dos Anjos no comando de qualquer time que o Hélio... Ele tem muita influência sobre o trabalho feito pelo técnico Hélio dos Anjos, Meu pai, meu querido pai. Então, e a tendência é que ele assuma as funções aí do Hélio dos Anjos. O Hélio já tá na reta final aí da sua carreira. Mais pra glória, né? Isso, auxiliar como é o nome dele mesmo? O auxiliar aí... dos Anjos, você já primeiro. É o Bob Guilherme. Ponto final, hein? Nesse pré-jogo, a partir de agora, vai assumir o comando da jornada Futebol Interior, o Daniel Farias, com as emoções de Guarani Náutico. Alô, Bugrão, é hoje, hein? Vamos fazer história, vamos ganhar, vamos ficar muito, mas muito perto da volta à Série B do Campeonato Brasileiro. As emoções, a partir de agora, são com ele. Daniel Farias. Alô, galera esportiva! Tô chegando na área para mais uma jornada esportiva aqui nos canais FI. Desde já o nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Para você também que vai nos acompanhando na Valinhos FM 87,9, o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. As equipes já adentrando o gramado do jogo, Pedro Lino. As equipes já entrando no gramado do Estádio Brinco de Ouro da Princesa Daniel. E vai ser um jogão que acontece daqui a pouco e você confere aqui nos canais Portal Futebol Interior. E sem mais delongas, vamos saber como vem os astros da partida, como vem a onzena titular do Timbum, do Bugrão, como vem também a onzena titular do Hélio dos Anjos e do Matheus Costa. Você vai saber agora com Pedro Lino na ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Repórter Pedro Lino. O Guarani está pronto, definido e escalado para enfrentar o Náutico no Estádio Brinco de Ouro da Princesa e vai a campo com camisa número 12, Dalberson no gol. Na lateral direita, 2, Lucas Justin. Na zaga, 3, Rafael e 4, Alan Santos. Na lateral esquerda, 6, Emerson. No meio, 5, Kelvin, 8, Isaac e 10, Diego Torres. Na frente, 7, Dentinho, 11, Mirandinha e 11 e 9, Júnior Brandão. Repeteco do Bugre, Dalberson, Lucas Justin, Rafael, Alan Santos, Emerson, Kelvin
Isaac, Diego Torres, Dentinho, Mirandinha e Júnior Brandão. Caso o técnico Matheus Costa queira fazer substituições no decorrer da partida, o banco de reservas do Bugrão tem Andrei, Cicinho de volta ao time, Alisson, David Braz, Renan Castro, Cadi, Caio Melo, Ryuta Takahashi, Gemerson, Cauã Jesus, Gabriel Silva e Vitinho. É o Guarani que chega a esta rodada com 6 pontos em 4 jogos, com 2 vitórias, nenhum empate, 2 derrotas. Na segunda fase marcou 5, tomou 4, tem um saldo positivo de 1. Futebol Interior. O Náutico também está definido e escalado para enfrentar o Guarani. Vai a campo com 19, Muriel no gol. Na lateral direita, 2, Arnaldo. Na zaga, 40, João Maestro e 33, Carlinhos. Na lateral esquerda, 23, Igor Fernandes. No meio, 22, Wenderson, 44, Vitinho e 10, Lucas Cardoso. Na frente, 70, Igor Bolt, 11, Hélio Borges e 80, Bruno Mezengo. Repeteco do Timbu, Muriel, Arnaldo, João Maestro, Carlinhos, Igor Fernandes, Wenderson, Vitinho, Lucas Cardoso, Igor Bolt, Hélio Borges e Bruno Mezenga. Caso o técnico Hélio dos Anjos queira fazer substituições no decorrer da partida, o banco de reservas do Náutico tem Wellerson, Marcos Ítalo, Matheus Silva, Índio, Raimar, Samuel, Auremir, Felipe Rendeali, Kelvin, Caion, Paulo Sérgio e Samuel Otussunaia. O Náutico tem 4 pontos em 4 jogos nessa segunda fase da Série C. Ocupa a 3ª colocação no Grupo C, com 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. O ataque nesta fase marcou 2 gols, a defesa sofreu 4. Tem um saldo negativo de 2. Arbitragem. A arbitragem é FIFA hoje, hein, Vladimir? É Wilton Pereira Sampaio ao árbitro de Goiás. Assistente número 1, Thiago Gomes da Silva, também de Goiás. Assistente número 2, Johnny Kamenashi Rocha, também de Goiás. O 4º árbitro, Renan Novaes Insabraldi, do Mato Grosso do Sul. E o VAR, Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul. Ficha técnica do jogo. Aí então a escalação da equipe do Bugre, a escalação também da equipe do Náutico. O Guarani que vem a campo com seu tradicional uniforme verde, calções brancos, meiões também brancos e no formato 4-4-3, repetindo a formação da rodada anterior, Vladimir Catarino. Vem utilizando esse esquema sempre que joga em casa, né, o técnico do Guarani, o técnico Matheus Costa. E hoje é um jogo muito importante, né? O Guarani tem que manter a calma, manter a tranquilidade, mas buscar a vitória, né? A vitória praticamente sela aí o acesso do Guarani, a volta do Guarani à Série B. Não vai ser fácil, porque o Náutico também tem o mesmo objetivo, né? O Náutico fez uma boa partida contra a Ponte Preta na última rodada, sofreu o empate no finalzinho e sabe que uma derrota hoje tira qualquer possibilidade de acesso, elimina o Náutico desta briga pelo acesso à Série B. Por isso a tendência é termos um jogo bastante disputado, jogo nervoso, né, bem pegado em alguns momentos, mas eu acredito que não vai ser um jogo truncado não. Os dois times precisam da vitória, os dois times devem buscar a vitória, por isso a expectativa hoje no Brinco é para um bom jogo. O torcedor bugrino tem que ter paciência, né? Talvez as coisas não deem certo no começo, mas aí não adianta pressionar o elenco, não adianta pressionar o time não. É apoiar, é incentivar a equipe durante os 90 minutos, para que ao final deles, os 90 minutos, a comemoração venha e o resultado positivo aconteça, Daniel. Já a equipe do Náutico vem com seu tradicional uniforme vermelho e branco, calções vermelhos, meiões também vermelhos, no formato espelhado, 4-3-3, repetindo a mesma formação do jogo do primeiro turno aí dessa segunda fase, Vladimir. Quando perdeu, né, para o Guarani venceu jogando lá Aí, quando jogou lá, deu Guarani, agora a bola vai rolar, Daniel.
Bola já no centro do gramado. A saída vai pertencer à equipe mandante, a equipe do Náutico. Torcida se faz presente no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Apoio não vai faltar. A saída, quem vai para o pontapé inicial ali é o camisa número 9, o Júnior Brandão, hoje substituindo o suspenso artilheiro Bruno Santos. Autoriza o Wilton Pereira Sampaio. Vamos para os primeiros 45 minutos do jogo. Daniel Farias. O gorducho, barbucho, massofuxo do rádio esportivo brasileiro acompanhando o Bugre já no ataque. Com Diego Torres invadindo a grande área, a bola correu demais, foi para a linha de fundo. Fez a proteção o Arnaldo e ela sai para tiro de meta em favor da equipe do Náutico. Guarani já chegando com a corda toda, Pedro Lino. Guarani já chegando com menos de 1 minuto do primeiro tempo. É apenas tiro de meta, Muriel na bola. Segue 0-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Por aqui, arremesso lateral em favor da equipe do Bugre. É no campo de ataque pelo lado esquerdo. Kelvin vai fazer o arremesso. Jogadores agrupados dentro da grande área, vai chuveirar na meta do goleiro Muriel. Jogou para dentro da grande área, o desvio de cabeça. Daniel. Subiu o João Maestro lá pelo campo defensivo. Bola de novo para a lateral, é novo arremesso em favor da equipe do Bugre. Diga, Pedro Lino. Para que embaixo do tobogã tá cheio, porque como a Fúria não pode entrar com material nem nada, eles estão embaixo do tobogã, fazendo a festa e apoiando o Guarani rumo ao acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Aí esse é Pedro Lino, olho de águia, acompanhando todas as movimentações no estádio Brinco de Ouro e as informações em primeira mão aqui na transmissão dos canais FI. Tiro de meta para a equipe do Náutico, faz a reposição de bola ali o goleiro Muriel. Busca o campo de ataque, a tentativa era para o Lucas Cardoso. A bola sobra do lado esquerdo, chega nos pés do Igor Bolt. Vem pro mano a mano, invadiu a grande área. Na dividida chega Lucas Justin e afasta o perigo jogando essa bola para lateral. É novo arremesso em favor da equipe do Náutico. Primeiro minuto do jogo, já vamos chegando aos 2 minutos da primeira etapa, segue tudo igual, 0-0. Jogo hoje promete fortes emoções, a briga direta pelo segundo lugar do grupo C. Arremesso lateral, joga com toda a sua força o Igor Fernandes. Jogou para dentro da grande área, subiu a dividida de cabeça por ali o Lucas Justin. A bola sobra na intermediária, tentou no chutão, Rafael ficou na saudade. Vai no contra-ataque a equipe do Bugre, vai pro chão, Mirandinha e tá marcada a falta. O que foi que você viu aí, Pedro Lino? Foi falta ali do camisa número 10 do Náutico em cima do Mirandinha. Tá rolando uma confusão agora dos jogadores do Náutico com os jogadores do Guarani. Vamos ver o árbitro Wilton Pereira Sampaio já está com o amarelo. Vamos ver para quem vai sobrar um amarelo ali. Acho que vai ser pro Carlinhos, viu? Vai acabar sobrando pro Carlinhos. Carlinhos entrou numa falta ali desnecessária. Desnecessária essa falta nos primeiros 3 minutos do jogo. Jogo parado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E aí amarelou pra quem, Pedro Lino? Amarelou pro camisa número 33 do Náutico, Carlinhos. Está amarelado. Aí então, primeiro cartão amarelo do jogo, primeiro da equipe do Timbum. O Carlinhos é o amarelado, camisa 33 da equipe do Bugre. E aí, meu caro Vladimir Catarina, aproveitando que o jogo tá parado, parece ser o cenário do que vamos esperar no jogo de hoje? Ah, sim, um jogo bastante pegado, né? Um jogo bastante pegado. Os jogadores do Guarani reclamam de que seria para cartão vermelho, mas a meu ver não foi. Foi uma jogada forte, mas ele não levantou o pé ali com a intenção de machucar, não. Mas vai ser o sintoma do jogo, né? Um jogo pegado, um jogo bastante mordido. Esse comecinho tá mostrando que vai ser assim. Se essa entrada fosse em você, aguentaria firme, Vladimir? Não porque eu não sou jogador, né? Então, e também se fosse, escaparia, daria um pulinho ali e não pegaria, não. Tá certo. Bora dali pra não tomar e vamos chegando aos primeiros 4 minutos do jogo. Segue tudo igual 0-0. Bola tá em posição em favor da equipe do Guarani. Goleiro Dalberson faz o chutão com a perna direita, já faz a ligação com o Mirandinha. Bota essa bola na frente, foi pro Chado, pediu a falta, o árbitro disse que não houve nada, segue o jogo. Foi agora por cima dele ali o Júnior Brandão, passou na saudade. Vira essa bola na categoria o Carlinhos. Já trabalha essa bola no campo defensivo. A equipe do Náutico com dificuldade para sair jogando. Diego Torres faz a marcação lá na frente. Avança a linha de ataque da equipe do Bugre, sufocando a saída de bola da equipe do Náutico. Desvio vai para lateral. É novo arremesso em favor da equipe do Timbum aos 4 minutos da
primeira etapa. Bola já em jogo, joga em profundidade, ligação pro ataque. Chega nos pés agora do Igor Bolt pelo lado direito. Marcação implacável da equipe do Guarani, recupera na categoria, sai jogando com o Alan Santos. Traz por dentro agora com o Lucas Justin, joga na profundidade, a tentativa era para o Júnior Brandão, mas a bola foi forte demais saindo para a linha de fundo. Foi marcado tiro de meta em favor da equipe do Timbu, mas o jogo tá parado. O que foi que houve, Pedro Lino? O jogo tá parado, foi falta do Júnior Brandão em cima do número 40 do Náutico, João Maestro. É falta pro Náutico, 5 minutos do primeiro tempo. Segue 0-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Conosco, Rádio Valinhos FM 87,9, retransmitindo os sinais FI. É muito bom ter vocês aqui. Por aqui, posse de bola é da equipe do Bugre. Trabalha essa bola no campo defensivo com o Rafael. Joga um pouco mais recuado, jogando um pouco mais atrás com o Alan Santos. Com a perna direita, faz o chutão pra frente. Tentativa de ligação pro ataque, de novo com ele. É a chance do Bugre, sai goleiro Muriel e faz a defesa. Quem chegava com perigo por lá era o Dentinho, Pedro Lino. Bate-rebate na grande área ali, sobrou pro Dentinho, só que o goleiro Muriel, mais esperto, fez a defesa. 6 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa. Galera participando, chegando no YouTube, comentando, sendo o nosso comentarista virtual. Faça que nem eles, mandando um alô aí, Pedro Lino. Quem tá com a gente aqui, o Aparecido Alves, boa tarde, rapaziada, hoje vai dar Náutico. Abraço a todos, o Roberto César Santos, vai Náutico. O José Maduro, quem ganhar aí sobe com a ponte. O Arthur Games e Futebol, cheguei para assistir. O Bugrão ganhando e para ouvir a narração mais resenha do Brasil. Quem tá com a gente também, sempre ele, viu? Esporte na Executiva, hoje sai o segundo confirmado na Série B de 2026. Valeu, galera, muito obrigado pela participação de vocês. Abraçando aqui o Aparecido, o Roberto, o José, o Arthur e também o pessoal da Esportiva Executiva. Diga lá, Pedro Lino. O Esporte na Executiva, avisa a gente se você estiver retransmitindo aí, que a gente deixa aquele abraço de sempre, de costume. Um grande abraço pra você. É importante. A equipe da Rádio Esporte Executiva, que estava retransmitindo os sinais FI nas últimas rodadas, foi muito bom. Sucesso de audiência lá em Pernambuco, também no Ceará. Se estiver retransmitindo, avisa a gente que a gente manda um alô aí também para os ouvintes da Rádio Esporte Executiva. Por aqui, 7 minutos jogados da primeira etapa. Arremesso lateral em favor da equipe do Náutico. Tá no ataque a equipe do Timbum. Essa bola já foi reposta em jogo. A equipe do Guarani tenta sair jogando pelo lado esquerdo de ataque. Foi interceptado, recua essa bola para o goleiro Muriel. Goleiro Muriel como goleiro linha, ali na meia-lua da grande área, vem fazer a reposição de bola. Já joga pelo lado esquerdo, joga em profundidade, agora chegando nos pés do Igor Fernandes. Jogou por dentro, é chance da equipe do Náutico, chega Lucas Justin. Jogando essa bola para a linha de fundo, é escanteio em favor da equipe do Timbu, Pedro Lino. Escanteio na partida, sobrou, não, foi falta, sobrou um cartão amarelo ali pro Lucas Justin. Sobrou um cartão amarelo ali pro Lucas Justin, Daniel, é falta pro Náutico. Falta do Lucas Justin em cima do 70, Igor Bolt. É falta perigosa pro Timbu, vem chuveirinho na área aí. Essa aqui foi a terceira falta no jogo, o segundo cartão amarelo, o primeiro da equipe do Náutico. Premiado, camisa número 2, o Lucas Justin. Tá todo mundo com as emoções à flor da pele. O jogo promete fortes emoções no estádio Brinco de Ouro da Princesa. 8 minutos jogados da primeira etapa. Vai ter lance perigoso. Vai vir drone na área da meta do goleiro Dalberson. Jogadores agrupados dentro da grande área. Quem vai pra cobrança conseguir identificar aí, Pedro Lino? Quem vai pra cobrança, não. Tá difícil, né? É o jogador do Náutico. 8 minutos e 30 já passados desse primeiro tempo. Apenas 2 homens na barreira protegem o lado direito do goleiro Dalberson. E aí o árbitro, como sempre, né? O Wilton Pereira Sampaio, sempre chamando atenção, sendo foco de todas as transmissões. Vai ali, conversa com os jogadores dentro da grande área. Afasta, meu amigo, deixa disso, para com isso. Vamos pro jogo. Autorizou, jogou na altura do segundo pau, passou por cima de todo mundo. Foi direto pra linha de fundo. Passou longe da meta do Dalberson aí, hein, Pedro Lino? Passou longe do goleiro Dalberson, é apenas tiro de meta. 9 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no cheio.
Brinco de Ouro da Princesa. Bora dali pra não tomar ali. Pra você que vai curtindo a nossa transmissão, nosso muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Hoje é jogo direto, decisão pelo segundo lugar. E lá vem o Náutico. Bola viva dentro da grande área. Sai o goleiro Dalberson pra fazer a defesa. Faz a reposição o arqueiro. Tem pressa a equipe do Bugre. Joga diante do seu torcedor, de um estádio Brinco de Ouro com bastante torcedor se fazendo presente. No momento que tenta sair no contra-ataque, foi marcado impedimento. Bola já em jogo. Sai jogando a equipe do Náutico pelo lado esquerdo. Os caras vêm em profundidade pelo lado direito. Trouxe por dentro. No meio de dois, ficou na dividida. Chegou o Alan Santos afastando o perigo. Ela volta na intermediária pelo lado canhoto. Chega nos pés agora do Igor Bolt. Trouxe por dentro. Roubada de bola da equipe do Bugre. Vai no contra-ataque com o Mirandinha. Tentou desviar. A bola ficou no meio do caminho. Recua lá pro goleiro Muriel, que faz a defesa e já repõe a bola em jogo. No campo defensivo tá a equipe do Náutico. Alô, torcedor bugrino, alvirrubre secador. No tempo do jogo agora eu vou. Jogados 10 minutos do primeiro tempo até aqui. Quinta rodada da última fase da Série C. E no Brinco de Ouro está assim: Guarani 0, o Timbu também 0, Pedro Lino. Mais cedo, Chelsea venceu o Liverpool por 2-1 com gol aos 49 minutos do Estevão. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a Chapecoense vai empatando com o Novo Horizontino em 0-0. E na final da Série C, o segundo jogo, o Barra vai empatando com o Santa Cruz em 0-0. E por enquanto vai se sagrando campeão brasileiro da Série D. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Por aqui vem o Náutico atacando pelo lado direito, cruzamento para dentro da grande área, a bola ainda tá viva, subiu a zaga afastando o perigo dali, Diego Torres está na ajuda da marcação, essa bola vem sobrando na intermediária, tentou sair no contra-ataque o Mirandinha, dele uma chifrada no pé do jogador e o jogo tá parado aí, Pedro Lino. O jogo tá parado ali, o árbitro deu pé alto do jogador do Náutico, camisa número 22, o Wenderson, é falta pro Guarani. 11 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Conosco, Rádio Frequência Executiva, retransmitindo os sinais FI. É muito bom ter vocês aqui. Por aqui, 11 minutos jogados desse primeiro tempo. Bola já em jogo, já repõe ali o goleiro Dalberson. Diga, Vladimir. O Náutico é melhor, hein? O Náutico tá melhor que o Guarani. E tem uma avenida ali às costas do Lucas Justin, pelo setor direito da defesa do Guarani, esquerdo do ataque do Náutico. Se o técnico Matheus Costa não corrigir, o Náutico vai continuar tendo muita liberdade por aquele setor do campo. É, meu amigo, é um jogo difícil. O Náutico, depois da vitória do Brusque na última rodada, o Náutico tá vivo na competição, não é peso morto não tá cumprindo tabela. O Náutico é briga direta hoje, pelo segundo lugar do grupo C. Se vencer, passa a equipe do Bugre e briga direta para a última rodada para o acesso da Série B. É briga por igual, meu amigo, é jogo de gigante. Vale muito o jogo de hoje que você vai acompanhando aqui nos canais FI. Bola em jogo lá atrás com o goleiro Dalberson. A equipe do Bugre vai fazer essa reposição de bola. Sai no chutão com a perna canhota, busca o campo de ataque, sempre o Mirandinha aqui pro lado direito. Chegou na dividida por ali o Arnaldo de cabeça, afasta o perigo que vem caindo na intermediária. Vem com o Diego Torres na linha que divide o gramado, vem no contra-ataque a equipe do Bugre. Traz por dentro na profundidade, é a chance, chegou nos pés, arriscou de longe. Defendeu o goleiro Muriel, mas não tava valendo nada. Tava na banheira e se ensaboando o Mirandinha aí, ô Pedro Lino. Tava na banheira e essa banheira não era boa, o Mirandinha, era o Júnior Brandão ali. Ele chutou, o Muriel defendeu. Depois do chute do Júnior Brandão, o árbitro levantou a bandeirinha. Não vale nada, é apenas tiro livre indireto para o Náutico cobrar, Daniel. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Por aqui 13 minutos jogados da primeira etapa, daqui a 2 minutinhos, aos 15 minutos do primeiro tempo, Vladimir vai trazer o cenário desse primeiro tempo até aqui. Tudo igual no estádio Brinco de Ouro, 0 para o Guarani, 0 também para o Náutico. E você, torcedor bugrino, tá ansioso? Uma vitória hoje significa muito para a equipe do Bugre. O Náutico que vem no ataque pelo lado direito, já na profundidade, Diego Torres faz a marcação. Chega por dentro, nos pés agora do Wenderson.
Ele vem pro mano a mano, invadiu a grande área. Vem no cruzamento por baixo, ela sobrou, tá no perigo. Chegou o corte, tentou de voleio, passou muito acima da meta do goleiro Dalberson, que apenas acompanhou. É tiro de meta para a equipe do Bugre. O Náutico também com sangue nos olhos, Pedro Lino. Boa chegada do Náutico, a bola sobrou pro camisa número 23, Igor Fernandes, ele chutou todo errado. O Bruno Mezenga tentou ali um voleio meio bicicleta, a bola foi pra fora. É apenas tiro de meta pro goleiro Dalberson do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Chegando à marca dos 15 minutos do primeiro tempo, segue tudo igual no estádio Brinco de Ouro. 0 para o Guarani, 0 também para o Náutico. E a análise e o comentário é todo seu, Vladimir Catarino. Um jogo onde o Náutico... Olha o Guarani. Tá com problema no cabo aí, viu? Já tá com problema, hein? Acho que tá faltando ligar o microfone também, né? Também. Aí fica, além mais, do cabo, aí fica mais fácil, né, Vladimir Catarino? Olha, o time do Náutico tá muito à vontade, né, Daniel? Tá muito à vontade, parece estar jogando em casa, né? O Guarani parece ter sentido essa necessidade de buscar o resultado. Então o Náutico tá muito à vontade. E ainda não criou nenhuma chance clara de gol. Nenhum dos dois times criou essa oportunidade. Mas o Náutico está se fazendo mais presente no campo de ataque do que o time do Guarani. Esse é Vladimir Catarino trazendo o parâmetro deste jogo até aqui, passando 15 minutos da primeira etapa. Guarani 0, Náutico também 0. Daqui a pouquinho o Placar ao Vivo Futebol Interior também traz todos os jogos que vão acontecendo. Hoje tem Série A, tem Série B, tem Série C também daqui a pouquinho, ligado, coladinho aqui com o Guarani. Náutico tem as emoções de Brusque e Ponte Preta, com narração e reportagem dos irmãos Cossato. Por aqui vem Guarani atacando pelo lado direito, Mirandinha jogou pra dentro, desvio de cabeça no mano a mano, a bola ainda tá viva, foi pro chão, pediu a falta. A bola sobrou com o Diego Torres de primeira, bateu. Ela voltou de novo com o Júnior Brandão de cabeça, joga longe da meta do goleiro Muriel, que apenas agradeceu. O Guarani tá faltando um pouco mais de tranquilidade, hein, Pedro Lino? Belíssima chegada do Mirandinha, ele cruzou na área, a bola sobrou pro Júnior Brandão, que tentou de cabeça. O zagueiro do Náutico tirou, depois tentou ali o Dentinho. A bola foi pra fora, é apenas tiro de meta, 16 minutos do primeiro tempo. Segue 0-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Daniel. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Conosco, Rádio Valinhos FM 87,9 e Rádio Frequência Executiva, retransmitindo os sinais FI. É muito bom ter vocês aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Torcedor da equipe do Bugre se faz presente, mas a do Náutico também está em bom número. Por aqui, arremesso lateral em favor da equipe do Timbum. É no campo de ataque pelo lado esquerdo. Quem vai fazer a reposição é o Igor Fernandes, camisa 23 da equipe do Timbum. Vai jogar para dentro da grande área. Jogou com toda a sua força, subiu desvio de cabeça, ela volta na intermediária, bateu de primeira, bate na zaga do Bugre e volta, ela vai saindo pra lateral lá pelo lado direito, é novo arremesso em favor da equipe do Timbu. O jogo tá difícil, o jogo tá eletrizante, Pedro Lino. O jogo tá pegado, Daniel, boas chances pro Náutico e pro Guarani. 17 minutos, foi como o Vladimir falou, por enquanto o Náutico melhor na partida. Bora dali, pra não tomar ali 17 minutos já passados desse primeiro tempo. Vem trabalhando de novo a equipe do Náutico, dessa vez foi por dentro. Diego Torres recupera a bola para a equipe do Bugre. Sai jogando pelo lado esquerdo, o árbitro está parando o jogo. O que foi que houve? Irregularidade no lance aí, Pedro Lino. Foi falta pro Guarani. Lembrando que amanhã, Daniel, às 3 horas da tarde, teremos a grande final da Copa Paulista. Primavera de Indaiatuba e 15 de Piracicaba fazem a primeira partida às 3 horas da tarde aqui no estádio Moisés Lucarelli, na cidade de Campinas. Jogão, hein? Jogão amanhã na Copa Paulista. 18 minutos, vem a equipe do Bugre no campo de ataque pelo lado direito. Mirandinha trouxe por dentro, foi no mano a mano. Abre do lado esquerdo, já chega pra dentro da grande área. Trouxe por dentro agora o camisa 7 Dentinho, arrisca pra dentro da pequena área. Chegou ali por baixo o João, recuperando essa bola para a equipe do Náutico, que vem no contra-ataque. Já avança a linha aqui de vídeo gramado. Ligação em profundidade pelo lado direito ali com o Hélio Borges. Essa bola ficou difícil para ele. Recuou um pouco mais atrás. Sai jogando pela intermediária. Já chega nos pés agora do Lucas Cardoso. Abre do lado esquerdo. É a movimentação. Tem a chance de ir longe. Continua assim que o Dalberson tá com emprego garantido, Pedro Lino. Continua assim. Essa bola foi parar numa rede de lanchonetes
Que Aquela tem. do arco lá? Aquela do arco. É. Que tem na. Como que chama aquela ponte? Não pode falar o nome, né? Não é o nome do restaurante. O quê? Que tem ali na Norte Sul, que cruza a Norte Sul, perto daquela rede de lanchonetes. O que? A farmácia? Não. Puta, olha, vocês estão legal, viu? Vocês sabem muito bem comandar na equipe, na cidade de Campinas, viu? Se você, meu amigo torcedor bugrino, se perder na cidade de Campinas, não pergunta pra esses dois não, viu? Não sabe nada aqui, meu amigo. Eu também não posso falar nada porque eu também não sei. Eu sem GPS sou perdido aqui na cidade de Campinas. 19 minutos passados desse primeiro tempo, segue Guarani 0, Náutico também 0. Esse é o jeito descontraído aqui dos canais FI de levar pra você todas as emoções da quinta rodada da última fase da terceirona. E lá vem o Náutico trabalhando por dentro. Baixo tá o gramado e o pessoal passando o terçado no Hélio Borges aí, Pedro Lino. Foi falta ali em cima do Hélio Borges, falta do jogador do Guarani. 20 minutos, tem falta perigosa o Timbu pra cobrar, Daniel. Foi falta do Dentinho. Chegou o Kelvin, o Dentinho ali. Vamos ver se vai pintar um cartão amarelo pro jogador do Guarani. Mas é falta perigosa pro Náutico cobrar. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Olha, pra me alegrar, só a pizza do Dadá, viu? Não esqueça que hoje é sabadão, dia de pizza Lembrei, do Dadá. Daniel. Diga. Lembrei. Não, você achou Lembrou, no Google? não. O Google foi te ajudar. Ah, lembrei. Lembrei, Google me ajudou. É o viaduto do Laurão. Que corta ali. Conhece o viaduto do Laurão? Já passou por lá? É, pra vir pro futebol interior tem que passar lá. Mas Tá tem gol certo. na rodada, Daniel? Pelo menos o Pedro Lino já passa 2 vezes na semana por lá, né? Sábado e domingo aí tá passando. É, tem gol da Chapecoense na Série B. Pedro Perotti, Chapecoense 1, Novo Horizontino 0. Aí informando o placar ao vivo Futebol Interior. Por aqui falta em favor do Náutico. Batida por baixo, chega nas mãos do goleiro Dalberson, que faz a defesa e repõe a bola em jogo para a equipe do Bugrão. Alô, torcedor, bugrino, alvirrubro e secador. No tempo do jogo agora eu vou. Passados 21 minutos jogados do primeiro tempo até aqui, quinta rodada da última fase no Brinco de Ouro está assim. O Bugre 0, Timbu também 0, Pedro Lino. Pela Série D, o Barra vai empatando com o Santa Cruz em 0-0. E às 6h30 teremos pelo Brasileirão Fluminense, Atlético Mineiro, Internacional e Botafogo e Red Bull Bragantino e Grêmio. Valinhos FM 87.9. Daniel Faria. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Por aqui vem Náutico, trabalhando essa bola pelo lado direito, tá no campo de ataque a equipe do Timbum. Os caras estão trabalhando demais essa bola, valorizando cada posse, cada minuto no campo de ataque. Traz essa bola por dentro nos pés do Hélio Borges. Tem corpo estirado no chão, o árbitro disse, segue chão o ML. Vem no contra-ataque a equipe do Guarani pelo lado esquerdo. Pro mano a mano, trouxe por dentro, tá no contra-ataque. Jogou um pouco mais à frente, tá nos pés agora do Dentinho. Invadiu a grande área, trouxe por dentro, é a chance do Bugrão. Abriu na ponta direita, na cavadinha, jogou por dentro. A tentativa era para o Júnior Brandão. Mas que o bicho tá caprichoso hoje, ele tá, viu, Pedro Lino? Foi o cruzamento ali do Mirandinha pro Júnior Brandão, a bola foi pra fora, é apenas tiro de meta pro goleiro Muriel. Ele subiu ontem pra cabecear a bola que vem depois de amanhã, hein, Vladimir? Aí fica difícil. Que saudade o torcedor tem do outro lá, o Bruno, né? O Bruno Santos. É muito melhor jogador que o Júnior Brandão, né? Tá fazendo falta hoje. Até porque pior não tem como, né? Também, né? O time do Guarani tá tentando, né? Dar umas escapadas, criar oportunidades. Mas por enquanto um jogo bastante equilibrado, pendendo um pouco mais para a equipe do Náutico. Jogo parado no estádio Brinco de Ouro para atendimento médico da equipe do Náutico. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Galera participando, interagindo na nossa transmissão no YouTube, mandando sua mensagem, sendo nosso comentarista virtual, mandando alô, Pedro Lino. Quem tá com a gente aqui no YouTube é o Aparecido Alves, o Roberto César Santos, José Maduro, Arthur Games e Futebol, Esportes na Executivo e o José Aparecido Alves também
pra cima, Bugre. Aí então a galera, o torcedor bugrino. José bugrino. Aparecido Nunes. Tem José Aparecido Alves e José Aparecido Nunes. José Aparecido Nunes falou pra cima, Bugre. Tá certo, e a galera participando, interagindo, faça que nem ele. Mande sua mensagem, se inscreva no nosso canal e também ative o sino de notificações para você não perder nenhum lance de nenhuma transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Já deixa o seu like aí também, viu? Deixa o seu like aí que eu prometo que o teu dedo não vai cair. 24 minutos passados do primeiro tempo no Brinco de Ouro da Princesa, Daniel. 0 pro Guarani, 0 também pro Náutico. Chamou, falou, Pedro Lino. Mandar um abraço pro Fernando Matos, ele que é diretor da rádio em Fortaleza, da Rádio Esportes na Executiva. Fernando Matos, um grande abraço, tamo junto. Aquele abraço. 24 minutos e o jogo tá pegando fogo aí, hein? O Mirandinha já chegou no mano a mano ali, corajoso Mirandinha, viu? Já tá pendurado, não pode receber cartão amarelo de hoje, senão tá fora do derby na próxima semana. Por aqui, reposição de bola sendo feita para a equipe do Náutico. Chegou na dividida ali o Bruno Mezenga, levou a pior, foi pro chão, pediu a falta. O árbitro disse que não foi nada. É arremesso lateral para a equipe do Brugão. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Bora dali para não tomar ali 25 minutos do primeiro tempo. Bola em jogo no estádio Brinco de Ouro, tá no campo defensivo a equipe do Bugre. Sai no chutão com o Rafael tentando fazer a ligação pro Mirandinha. Ele subiu mais alto que todo mundo, essa bola caiu na intermediária com o Diego Torres. Com a perna canhota buscou jogar na frente do Dentinho. Essa bola volta de novo de forma aérea pela zaga da equipe do Náutico. Essa bola tá no círculo central com o Diego Torres. Cabeceou, joga essa bola, já encontrou seu companheiro de equipe, o Emerson. 2 em cima da marcação, ficou difícil, recua pro Diego Torres no campo de defesa. Joga um pouco mais atrás pro Alan Santos, de novo pra ele, o camisa 5, Kelvin. Devolução pro Alan Santos com a perna direita. Busca o campo de ataque, virando pelo lado direito. Tentativa ali com o Mirandinha, que fez o famoso passo de balé, mas não conseguiu alcançar essa bola aí não, hein, Pedro Lino? Mirandinha não conseguiu alcançar a bola é lateral pro Náutico. E o Matheus Costa bastante vibrante na lateral do gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa, Daniel. Aí então, todas as análises e os comentários também aí do Pedro Lino, rapaz. O famoso olho de águia. Ih, Daniel, não deixa passar nada, diga! Tem uma cornetagem aqui no chat do YouTube. O Rafael Costa Matos. Esse pessoal... Esse pessoal da frequência executiva são torcedores do Ceará. Estão torcendo para o Fortaleza cair para se encontrar... Não, peraí. Esse pessoal da frequência executiva são torcedores do Ceará. Estão torcendo para o Fortaleza cair para se encontrar com o Fortaleza. Será que é a única forma do Ceará se encontrar com o Fortaleza, hein, Pedro Lino? Será? Agora eu vou te dizer, esse Rafael, que boca de sacola, viu? O maior X9 do YouTube. O Ceará tá na Série A. Os dois estão na Série A. Os dois estão na Série A. Isso, o Ceará e Fortaleza estão na Série A. Rafael, além de boca de sacola, tá meio perdido, não vê futebol há muito tempo, viu? Bora dali pra não tomar ali 27 minutos jogados do primeiro tempo. Segue 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa. A bola saiu pra lateral, os jogadores com a mão na cintura, respirando fundo, mas não. Tem um corpo estirado no chão aí, ô Pedro Lino. Tem um jogador do Náutico caído no gramado ali, o Wilton Pereira Sampaio pede essa calça aí um pouco mais apertada, hein, meu amigo? Pede o carro, se o cara soltar um pum, faz uma bolha, hein, Pedro Lino? Quem tá caído ali, Daniel, não dá pra... Rapaz, eu vou te dizer, essa camisa do Timbum, já não dá pra identificar o número do jogador, ele de pé, que dirá deitado, né, meu amigo? Aí me caiu de joelho, hein, cara? Caramba! Isso dói, meu amigo, isso dói. Rapaz, foi num lance desse aí que eu acabei com a minha carreira de jogador, viu, Pedro? Foi? Aonde? Quando eu machuquei meu joelho, desse jeito aí. Lá em Belém? Lá em Belém. Lá em Belém. Se não fosse o meu joelho, os dois, né, como diz o Vladimir... Eu era um jogador de sucesso, viu? Era um jogador de sucesso. Jogo parado no estádio Brinco de Ouro e agora tá sobrando até pro auxiliar técnico aí, hein? O Bob Filho. O quarto árbitro, o Renan Moraes Insabraldi, tá conversando com o Guilherme dos Anjos. Já foi cobrado o lateral e o Guarani recupera a bola, Daniel. Sai no chutão, tá tentando buscar o contra-ataque a equipe do Bugre. Sai pelo lado esquerdo agora com o Dentinho na profundidade pro Isaac. Olha o Isaac, meu amigo. Todo mundo falando mal do Isaac, ele vai lá e prova que eles estão certos. Que lance horroroso foi esse aí, hein, Pedro Lino? Lance feio, Daniel, ali, apenas tiro de meta pro Arnaldo cobrar. Arnaldo que já conhece Campinas, viu? É, rapaz.
Aí então, rapaz, o Pedrinho também sabe de muita coisa que a gente não sabe. Conhece o Laurão? Eu já não sei. Não, Deve conhecer, né? Porque... Passa por ali, né? Passa por lá, né? Passa por lá. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Pra quem não conhece, Daniel, o Laurão é um viaduto que corta uma das principais avenidas da cidade. É o famoso Viaduto São Paulo, mais conhecido como Laurão. Conosco, Rádio Valinhos FM 87,9 e Rádio Frequência Executiva retransmitindo os sinais FI. É muito bom ter vocês aqui. Daqui a pouquinho, quando acabar o jogo entre Guarani e Náutico, que se Deus quiser, Guarani com uma vitória. Você vai acompanhar também aqui na transmissão no nosso YouTube, Brusque e Ponte Preta, com narração de Marcelo Cossato, reportagem e apresentação de Carlos Cossato e os comentários de Frank Francisco. Teve réplica e tréplica no chat do YouTube, meu Pedro Lino. Antes de falar do chat, ele tá conversando com o Arzur ali, auxiliar de goleiro. Na verdade, ele tá conversando com algum jogador do Guarani, o Wilton Pereira Sampaio. Falou que na próxima, se o jogador aprontar de novo, é fora o jogador que está no banco de reservas do Guarani. E teve resposta aqui no chat do YouTube. O Esportes na Executiva falou: um forte abraço, Rafael. Não se preocupe, o seu Fortaleza vai pra Série B e se encontrará com o Guarani. É, rapaz, olha aí. O pessoal não deixa barato, não, viu? Lá o couro come com coça, viu? Em Fortaleza lá. Fortaleza e Ceará, lá o bicho pega. Se pode Goiabeira, come solto, hein? É danado por lá, né, rapaz? Não é se pode Goiabeira, não. Lá é facão mesmo, Daniel. Lá é a base do facão mesmo. Então. Já tomou leite de cabra, Pedro Lino? Tô fora, rapaz. Alô, torcedor, bugrino, alvirrubro e secador, no tempo do jogo agora eu vou. Jogados 30 minutos do primeiro tempo até aqui, quinta rodada da Série C. E no Brinco de Ouro está assim, o Guarani 0, o Náutico também 0, Pedro Lino. Mais cedo pelo campeonato inglês, o Tottenham venceu o Leeds United por 2-1, o líder Arsenal venceu o West Ham por 2-0 e o Manchester United finalmente venceu, fez 2-0 no Sunderland da Inglaterra. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Daniel Faria. O gorducho, barbucho, mais fofucho do Rádio Esportivo Brasileiro, levando para vocês as emoções da Terceirona de 2025 aqui, na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Por aqui, posse de bola da equipe do Bugre. Sai jogando com o Diego Torres no círculo central. Trouxe por dentro, já jogou pro Isaac com a perna direita. Joga lá na frente pro Júnior Brandão. Ele vem pro mano a mano. O Júnior, olha, eu vou te dizer, na verdade não é nem o Júnior Brandão, viu? É o Emerson quem vem chegando por lá. Com a perna direita, jogou pra dentro da grande área. Agora sim, Júnior Brandão matou no peito. Jogou pro Mirandinha, a bola sobrou, bateu de primeira. Que golaço! Gol! É do Bugre, Bugre, Bugre! Mirandinha é o nome da fera! Numa jogada de bola aérea, Júnior Brandão matou no peito e na meia-lua de perna canhota um foguetaço do Mirandinha, jogando no lado direito do goleiro Muriel, que nada pode fazer. E enquanto o barbante balançava, o meu cronômetro marcava 32 minutos da etapa inicial. E agora, no super placar dos canais FI, tá lá, o Guarani tem um e o Timbum na taca com nenhum, Pedro Lino. Belíssima jogada do Guarani, o Júnior Brandão só ajeitou de peito pro Mirandinha, ele tentou uma vez, bateu no atacante do Náutico, Bruno Mezenga, ele tentou de novo, a bola foi na trave e morreu no fundo do gol. Mirandinha, o placar está aberto no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Por enquanto o Guarani vai subindo e conseguindo o acesso para a Série B. Mirandinha é o nome da fera, Guarani 1, Náutico 0, 33 minutos do primeiro tempo. Esse que foi o terceiro gol do Mirandinha, vestido as camisas do Bugrão. Vai colocando o Guarani na frente. Vibra, torcedor bugrino, que se faz presente no Brinco de Ouro da Princesa, que está ligadinho em Campinas, em São Paulo, no Brasil e no mundo, aqui pelos canais FI. Tá na frente o Guarani, colocando um pé
na próxima fase para subir, é o Vladimir Catarino. O Mirandinha tem sido um dos jogadores mais importantes desse sistema defensivo do Guarani na segunda fase, né? Ele não desistiu do lance, ele conseguiu no primeiro, depois na sequência, num sem pulo ali, um chute indefensável pro Muriel, belo gol do Mirandinha. O Guarani não tá jogando bem, mas o que importa é a efetividade. O time sai na frente, resultado importante até aqui, viu, Daniel? Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. A bola está parada no estádio Brinco de Ouro. Parece que vai ter análise do VAR aí, ô Pedrolino. Análise do VAR. Provavelmente Mirandinha estava impedido. Vamos ver o que o árbitro Wilton Pereira Sampaio vai definir. Se dá o gol ou se anula, pelo jeito ele vai pro VAR, hein? Rapaz, impedido o Mirandinha. O Mirandinha tava no bolo da confusão. Mirandinha não, o Júnior Brandão. Ah, o Júnior Brandão, né? Na matada no peito, né? Na matada do peito. Ah, não, tá marcando um lance anterior lá, olha, o Pedrolino. Parece que foi... Mão do Mirandinha. Mão do Mirandinha. Bateu no braço direito. Ombro, né? Não, no outro, ombro. Não, no outro braço, não no de cá, no de lá, ó. Ah, mas aí esse ângulo também não ajuda. No direito. No direito, Ah, mas esse ângulo aí não ajuda, não. Me parece que foi no ombro, viu? Se eu for julgar, me parece que foi no ombro esquerdo. Foi no braço. Ele tá assim, ó. Foi no braço. Foi muito em cima, né? Foi muito em cima dele. Já diria o Raul Gil, viu? É que o VAR, ele costuma procurar e achar pelo em ovo, né? O VAR no Brasil é assim. E o Pix, não ainda. Jogo parado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Análise do VAR. Tá tenso já decidiu, aqui no estádio, viu? O Wilton Pereira fez o sinalzinho e marcou mão na bola e anulou o gol da equipe do Guarani, Pedrolino. Anulou o gol da equipe do Guarani, deu mão na bola do Mirandinha. Tiro livre indireto, os jogadores do Náutico comemoram bastante. 36 minutos, segue 0-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Daniel. Portanto, o gol anulado da equipe do Bugre, porque a mão foi mão na bola do jogador Mirandinha dentro da área. E aí, o VAR chamou e o árbitro Wilton Pereira Sampaio anulou. É muito ruim quando a mão vai na bola, né, Pedrolino? Lá ele. Bora dar-lhe pra não tomar-lhe. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. É verdade, aqui a gente torce por você. Futebol Interior. Tá saindo aí? Ih, rapaz, bugou a tela aí ou não? Bora dar-lhe pra não tomar ali. Por aqui vem a equipe do Náutico, atacando pelo lado esquerdo. Jogada na bola aérea, ela vem sobrando pelo lado direito. Chega nos pés por ali na aproximação do Anderson, pela ponta direita. Recupera a equipe do Bugrão. Sai jogando no contra-ataque pelo lado esquerdo, agora é na velocidade. Vem pro mano a mano ali o Dentinho. Na intermediária, joga pelo lado esquerdo. A tentativa era para o Emerson, mas ela saiu para lateral e arremesso em favor da equipe do Timbum. Aí ficou difícil. Ah, vou te dizer, viu? Torcedor bugrino não tem um dia de paz, meu amigo. Não tem um dia de sossego. 37 minutos jogados desse primeiro tempo. Reta final do jogo. Daqui a pouquinho vai subir a plaqueta luminosa com os acréscimos e, é claro, depois vai ter o show de intervalo com a análise e o comentário do grande Vladimir Catarino. Hoje aqui no microfone dos canais FI. Então não perca o show do intervalo. Vem por aqui a equipe do Bugre. Reposição feita pelo Lucas Justin. Tentativa de buscar o Mirandinha do lado direito. Reversão, né? Não conseguiu. Você viu como o Lucas Justa cobrou o lateral? Tava jogando melancia. Mas tá jogando uma pedra. Jogador profissional não pode cobrar um lateral assim, né? E olha porque treina, viu? Imagina se não treinasse. E ele é lateral direito de origem. Só faz isso praticamente. Ele deve ser lateral direito, mas é canhoto, né? É a função básica do futebol, né? Então, isso aí você aprende nas categorias de base, né, não é nem nas categorias de base, é na escolinha. No futebol de bairro a gente já sabe disso, né, galera? Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Chamou, falou, Pedrolino. Tá com a gente aqui o Arthur Games e Futebol. Ele perguntou o que aconteceu com o Bruno Santos. O Arthur, o Bruno Santos foi expulso no último jogo do Guarani contra o Brusque. Ele deu ali uma cotovelada no jogador do Brusque, foi pênalti pro Brusque, portanto ele está fora da partida de hoje. Quem está no lugar é o Júnior Brandão. Quem está com a gente aqui também
Wilson Correia, Ironia do Destino, hoje os... Quem tá com a gente aqui também, a Sandra Mara Teixeira Antunes, assim não dá, vamos subir Bugrê. O Ricardo Silva, Matheus Silva, vai entrar e enterrar o Guarani. Tá aí então, é a galera participando, interagindo no nosso chat ao vivo. Seja o nosso comentarista virtual, seja que nem ele. Mande sua mensagem, assim como fez a Sandra Mara, o Ricardo Silva, o Arthur Games, tá todo mundo interagindo e participando. Mande sua mensagem que a gente lê ela aqui no ar. 39 minutos passados do primeiro tempo, segue Guarani 0, Náutico também 0. Vem a equipe do Bugre pelo lado canhoto. Vem pro mano a mano ali com o Dentinho. Pelo lado esquerdo, bateu ali no Vitinho, essa bola vai saindo pra linha de fundo. É escanteio no jogo, primeiro da partida, Pedro Lino. É o escanteio, é o segundo da partida. Tá falhando o microfone aí, Pedro Lino. Segundo escanteio na partida, primeiro escanteio do Guarani. 40 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vamos para a primeira cobrança de escanteio em favor da equipe do Bugre. Diego Torres é quem vai para a cobrança. Jogadores agrupados dentro da grande área, vai chuveirar na meta do goleiro Muriel. Quem sabe o primeiro gol do Bugre. Vai vir drone na área. Autorizou o árbitro com a perna canhota. Diego Torres jogou na altura do segundo pau, passou por cima de todo mundo. Vem caindo aqui pelo lado direito. Rafael vai tentar impedir, não conseguiu, ela sai para lateral. É arremesso em favor da equipe do Bugrão. Alô, torcedor bugrino, alvirrubro secador. No tempo do jogo agora eu vou. Passados 40 minutos do primeiro tempo até aqui, quinta rodada da última fase da Série C, no Brinco de Ouro está assim, o Bugre 0, Timbum também no 0, Pedro Lino. Pelo campeonato espanhol, quem tá vencendo é o Real Madrid, 3-1 agora, 2 gols do Vinícius Júnior. Tem gente feliz lá em Madrid e quem tá ganhando, quem já venceu também, o Atlético Bilbao venceu o Mallorca por 2-1 e o Girona venceu o Valência também por 2-1. 87.9, a voz da nossa gente. Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol interior. Vladimir. Lance discutível aí no jogo, nada, Mirandinha foi empurrado para dentro da grande área. Não, pediu nada. Pênalti, o que foi que houve, ô Vladimir? Não houve nada, né? O Mirandinha forçou ali, o jogador do Náutico sequer tocou nele. O árbitro não foi na onda, não, e deu apenas o tiro de meta. Pois não, Pedro Lino. Vladimir, será que com os 2 gols do Vini Júnior hoje tem festa em Madrid? Ah, não teria. Teria mesmo se não tivesse feito gol nenhum, né? O Vini tá bem, o Vini Júnior. Mas se não tiver festa, tem dancinha do TikTok, tá viu? Bem, tá bem, viu? Tá bem. Pra quem tá mal somos nós, viu? 42 minutos jogados desse primeiro tempo, segue Bugre 0, Timbum também 0. E lá vem os caras, atacando pelo lado esquerdo, jogou pra dentro da grande área. E o Dalberson, rapaz, foi de mãozinha de T-Rex ali, hein? Deixou essa bola passar direto pra linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Bugrão. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Bora dali pra não tomar ali reta final do jogo. Vladimir Catarino, o cenário retrospecto desse primeiro tempo até aqui. Não mudou muito, né? Talvez o Náutico dê uma arrefecida, né? Não faz mais aquela pressão como fazia no começo. Isso dá até espaço para o Guarani tentar algumas jogadas, foi assim que marcou o gol. Bem anulado aí com o toque de mão do Mirandinha, mas o equilíbrio ainda predomina. Não dá para dizer não que tem nenhum time mais perto de marcar esse primeiro gol, Daniel. Aí então Vladimir Catarino analisando esse primeiro tempo de Guarani 0, Náutico também 0. Guarani que teve o gol anulado do Mirandinha, viu? Segundo o VAR, mão na bola do jogador Mirandinha anulando o gol do Guarani. E no grupo, de momento, Ponte Preta é a primeira colocada com 10 pontos. Guarani, com esse empate, vai a 7. Ocupa a segunda colocação do grupo C. Vem por aqui a equipe do Bugre pelo lado canhoto. De novo com ele. Camisa número 7, o Dentinho. Veio pro mano a mano, tem 2 na marcação em cima dele. Ficou difícil, ninguém aparece como opção. Roubada de bola da equipe do Náutico na categoria, disse o árbitro do jogo. 43 minutos, vamos chegando aos 44, daqui a pouquinho vai subir a plaqueta luminosa. Tenta sair jogando a equipe do Náutico, mas o árbitro está parando o jogo. Houve falta no lance aí, Pedro Lino? Houve falta no lance, pelo jeito vai pintar o cartão amarelo ali. O Wilton Pereira Sampaio tá com o cartão amarelo. Que é cartão amarelo pro camisa número 3, o zagueiro Emerson do Guarani, Daniel. 3 não, 6.
O Emerson é o 6, né? O Rafael, tá. Emerson Mendes. Tá confundindo, Daniel? Tá falando de óculos aí? Não, quem falou... Pedro Lino. É pra mim, pô. Não, ele escreveu amarelo no nome do Rafael e falou Emerson. Ele conseguiu o mais difícil. Olha, eu vou te dizer, viu? Hoje tá difícil, hein? Tá difícil, viu? Aí já não é mais nem a troca de óculos, já é de olho já, viu? Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Lembrando para você que daqui a pouquinho, depois das emoções de Guarani e Náutico, tem Brusque e Ponte Preta, com transmissão dos canais FI e narração sempre dele. Bum, já era, Marcelo Corsato. E também, na reportagem e na apresentação, o grande Carlos Cossato, rapaz, o coordenador aqui mais das 4 transmissões dos canais FI. Quantos minutos, ô Pedro Lino? Mais 4, vamos até 49 neste primeiro tempo. Vamos até os 49 minutos desse primeiro tempo. Ô Daniel, e esse resultado é péssimo pro Guarani, né? Porque vai dependendo do derby, só do derby, né? Porque o empate ainda mantém o Náutico vivo e o Náutico na última rodada pega o Brusque em casa, então... O Guarani vai precisar vencer. Não, e aí, vou te derby, dizer, né? Esse empate vai deixar o futuro do Guarani diretamente na mão do adversário. Mão da Ponte, exatamente. Lá vem a equipe do Bugre, trabalhando essa bola no contra-ataque pelo lado esquerdo, vem com o Emerson. Na profundidade, cruzamento pra dentro, a bola passou por cima de todo mundo, vai direto pra linha de fundo. Tiro de meta pra equipe do Timbu. E aí, voltando, o nosso comentário aqui. Teu microfone tá mudo aí. Daniel, diga. Agora foi. Esse microfone tá difícil, hein? Lembrando que a Ponte Preta... Ele, né? Ponte Preta vai colocar o time reserva. Olha, resumindo, a direção não quer que o Pedro Lino fale. Viu? A Ponte Preta vai colocar o time reserva no jogo de hoje contra o Brusque. Começaram a pagar os salários ontem, atrasados dos jogadores. Portanto, muito provavelmente, time titular da Ponte no derby, viu? É, rapaz. Então, assim, o que a gente já tava falando? Esse empate é muito ruim pro Guarani. Porque aí o futuro da equipe do Bugre fica direto na mão do maior adversário, da equipe da Ponte Preta. E lá vem Bugrão no contra-ataque por dentro. Bem com Dentinho. Invadiu a grande área no mano a mano, trouxe pra esquerda, bateu! Que golaço! Gol! É do Bugre, Bugre, Bugrão! Tinha o nome da fera! Numa jogada de contra-ataque que trouxe por dentro. Jogada sensacional pelo lado esquerdo. Dentinho assume a bola dentro da grande área e invadiu com perigo. Na marcação do zagueiro, trouxe para a esquerda e de canhota. Empurrou para o fundo das redes. E enquanto o barbante balançava, o meu cronômetro marcava 46 minutos da etapa inicial. E agora, no super placar dos canais FI, tá lá, o Guarani tem um, o Timbu não ataca com nenhum, Pedro Lino. O placar está aberto, a jogada começou com o Kelvin, ele passou pro Júnior Brandão, que passou pro Dentinho, ele tirou o zagueiro do Náutico, cortou pro lado, chutou, a bola foi morrer no fundo do gol do goleiro Muriel. O placar agora está aberto, Guarani 1, Náutico 0, por enquanto é o gol que vai subindo o Guarani para a Série B, 48 minutos do primeiro tempo. Vibra, torcedor bugrino! Espalhados por Campinas, por São Paulo, no Brasil e no mundo, curtindo a transmissão dos canais FI. Bota na frente o Guarani, o Dentinho, marca o seu primeiro gol com a camisa do Bugrão, aos 46 minutos da primeira etapa. Com isso, o Guarani, com essa vitória parcial, vai a 3 pontos, assume isoladamente a segunda posição do Grupo C com 9 pontos. O líder é a Ponte Preta, já classificada para a Série B, com 10 pontos. Guarani está na briga com esse resultado, botando um pé
para a Série B do ano que vem, ô Vladimir Catarino? Não sobe ainda matematicamente, né? Porque o Brusque também pode chegar a 9 pontos. O Brusque ainda tem 2 partidas a fazer. Mas é um passo gigantesco, um pé e meio aí na Série B e um contra-ataque muito rápido, né? Uma saída de bola errada do Náutico. O Guarani foi muito bem e conseguiu. Agora valeu, né? Precisou marcar 2 para que um fosse válido. O Guarani tá na frente 1-0. Sem blá blá blá, sem chororô. O VAR aqui não anula, não, senhor. Jogo tá parado no Brinco de Ouro. O que foi que houve aí, Pedro Lino? O jogo tá parado, foi falta ali do jogador do Guarani em cima do jogador do Náutico. Falta, o jogo tá parado, 49 minutos do primeiro tempo. 1-0 pro Guarani, o placar está aberto, o Bugrão está vencendo e por enquanto está subindo pra Série B do Campeonato Brasileiro, Daniel. O tempo de acréscimo já foi. Acrescentou mais aí, ô Pedro Lino? Como? O tempo de acréscimo já foi. Vamos Acrescentou até 50, mais um? vamos até 50. Acrescentou então mais um árbitro, o Wilton Pereira Sampaio, árbitro experiente, árbitro FIFA. Afinal de contas, o trio, na verdade, é trio FIFA. Vem por aqui a equipe do Náutico. Último lance do jogo. Trabalhando essa bola pelo lado esquerdo. Vem pro mano a mano agora com o Lucas Cardoso. Jogou na profundidade, teve o desvio, vai pra linha de fundo. É escanteio pro Timbum. Vai dar tempo pro escanteio aí, ô Pedro Lino? É escanteio pro Guarani. Vladimir Catarino não, agora... marcou lateral, viu? Foi lateral. O Vladimir Catarino me falou aqui agora. O Guarani não vai subindo, depende do resultado. Ponte Brusque. Se o Brusque ganhar, chega a 9. Então, por enquanto, o Guarani não vai subindo pra Série B do Campeonato Brasileiro. Vem a equipe do Náutico, tá no ataque, mas no momento apita. Fim de papo no primeiro tempo. Bugre 1, Náutico 0. E o show de reportagem é todo dele. Grande repórter, Pedro Lino. As duas equipes vão saindo do gramado. Os jogadores do Guarani comemoram bastante. Jogadores do Náutico saindo rápido lá pra descer pro vestiário. O Júnior Brandão caminha lentamente. O Júnior Brandão que tá jogando bem no lugar do Bruno Santos. Jogadores do Guarani comemoram bastante com a torcida. Lá o Matheus Costa conversando com o Mirandinha. Por enquanto 1-0. O Guarani vai vencendo com gol de Dentinho aos 47 minutos do primeiro tempo, Daniel. Aí então, grande Pedro Lino dando um show de reportagem no microfone FI. Jogadores do Náutico já vão para os vestiários, assim também como a equipe do Guarani. Mas é importante, Vladimir, a gente vinha falando nessa reta final do jogo, que essa vitória parcial é importantíssima para a equipe do Bugre. Vai para a segunda posição do Grupo C com 9 pontos, encosta na Ponte Preta com 10. Pode ir na briga direta, pode ir para a última rodada no derby, na briga direta de quem vai para a final dessa terceirona, né? Podendo também dar possibilidade para a equipe do Bugre de disputar o título nacional. E vamos ouvir aí o jogador da equipe do Náutico, o Pedro Lino. João Maestro. Você pediu? A gente, na minha visão, precisa atacar o último terço um pouco mais, que a gente está tendo controle na saída de bola, está tendo tempo para olhar, flutuar. Estou recebendo algumas bolas ali, conseguir girar melhor para frente, conseguir picar meus companheiros, acho que seria o caminho certo. Obrigada, Lu. É o Lucas Cardoso, Daniel. Aí então, Lucas Cardoso, camisa 10 da equipe do Náutico. Catarino, né? Rapaz, o cara não sabe se achar em Campinas, tu acha que ele vai saber o nome de jogador? É porque o João Maestro jogou no 15 de Piracicaba. São parecidos. Mas vai ter jogador também da equipe do Bugrão aí, eu acredito que seja o Dentinho, né, o Pedro Lino? Imagino que seja o Dentinho falando ali, vamos aguardar o jogador conversar aqui no Portal Futebol Interior, 1-0. Deu uma murchada no torcedor do Náutico, hein? Vamos ouvir o Dentinho? Não. Cara, primeiramente quero agradecer a Deus, né? Só Deus sabe o que eu fiz para estar aqui dentro de campo hoje junto com a minha equipe, que fiquei fora de alguns jogos por conta de uma lesão, mas quando a gente tem fé, a gente acredita que vai dar certo, a gente faz o impossível para estar dentro de campo ajudando a minha equipe. Quero parabenizar a equipe, esse bom primeiro tempo que a gente fez. A gente sabe da qualidade do time do Náutico. Estamos dentro da nossa casa, a gente tem que se impor, mas também com muita atenção, porque o time do Náutico é uma excelente equipe, né? Mas não tem nada a ganho. Agora é ver o que o professor tem para falar, para a gente voltar mais forte ainda pro segundo tempo e sair com a vitória aqui hoje, né? Que é bastante importante. E também quero dedicar esse gol para minha esposa, que está presente no estádio, toda a minha família e a minha cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Tá aí o Dentinho falando, ele que estava machucado e voltou hoje para a equipe do Guarani, o Vladimir Catarino. Sabe quem nasceu também em Cachoeiro de Itapemirim? Quem? Que é a terra do Dentinho? Quem? O rei, Roberto Carlos, é lá Nasceu lá? Cachoeiro de Itapemirim. Aonde fica? Espírito Santo. Aí sim, hein? Espírito Santo.
onde nasceu Roberto Carlos, nasceu Dentinho também. Você falava só sobre a questão matemática, né? Você falava sobre o último jogo, se mantendo assim, né? Provavelmente vai ser o derby, vai ser o jogo para definir quem vai ser o finalista, porque essa vitória do Guarani leva o Guarani a 9 pontos, elimina o Náutico, né? O Náutico só vai ter mais um jogo, então o Náutico não vai ter mais chance de brigar. O Brusque ainda tem possibilidade matemática, mas o Brusque tem que ganhar da Ponte Preta no próximo jogo, né? Que vem na sequência, e depois ganhar do Náutico lá no Recife e ainda tirar uma diferença no saldo, que hoje o Guarani tem saldo 2 e o Brusque tem saldo menos 2. Então, é questão matemática, né? A vitória hoje do Guarani praticamente sela o acesso e, dependendo do que acontecer no segundo jogo, aí no jogo da noite, pode já matematicamente também decretar o acesso definitivamente, mas é um resultado importantíssimo porque, como disse o Dentinho, o Náutico é um time de muita qualidade, tanto que levou perigo aí, principalmente na primeira parte do primeiro tempo. Então, assim, o Guarani tá fazendo o papel de casa, tá vencendo o placar de 1-0, tem que torcer apenas por um tropeço de empate ou derrota do Brusque contra a Ponte Preta. Tá tudo certo? Isso, exatamente. Não, porque se a Ponte Preta pode querer sacanear, né? E hoje, como diz o Pedro Lino, vai com time reserva, né? Não vai com força máxima, não. O único titular nesse time da Ponte de hoje, provável escalação, é o Wanderson, ou Wanderson, como ele gosta de ser chamado, não é Wanderson. Ah, mudou? É. Tava ouvindo um programa esportivo essa semana, ele deu... Aquele lá que você mandou Aquele lá, é. Ele gosta de ser chamado por Wanderson. O Wanderson, não é Wanderson. Não é Wanderson. Aprendeu, Daniel, viu, Daniel? Entendi, gosta de ser chamado de Wanderson. O Wanderson. Quem tá com a gente aqui, a Sandra, na verdade, tem bastante mensagens aqui, a Sandra comemorou o gol, o Arturo Games de Futebol, nem na minha escolinha do Guarani erra um lateral. Comemorou. Aquele lance lá do Lucas Dias. Comemorou o gol do Dentinho, a Sandra Mara também comemorou. O Esporte na Executiva, nada de empate, hoje sai o segundo da Série B 2026. O Edivaldo tá aqui com a gente também. O Marcelo Borges, o maior torcedor da Chapecoense, da região, inclusive a Chapecoense, está vencendo o Novo Horizontino, o jogo tá acabando, 1-0. Boa tarde, melhor equipe de transmissão, abraço Pedro Lino e toda a equipe, abraço, vamos Chapé. E temos um campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Opa! Parem as máquinas, hein? Temos um campeão. Quem foi? O Barra, de Santa Catarina, de Itajaí, que tem a Arena Barra FC, venceu o primeiro jogo por 2-1 contra o Santa Cruz lá no Recife. E hoje empatou em 0-0 na Arena Barra. E, portanto, o Barra é o campeão do Brasileirão da Série D. Que campanha é essa do Barra, viu? Surpreendendo a tudo e a todos, meu amigo. E o técnico Eduardo, ele é daqui do estado de São Paulo, ele é de Votuporanga. Vem fazendo um ótimo trabalho no Barra. O Barra garantiu o acesso, já tinha garantido. E a Santa Cruz também sobe, né? Sim, na Série C? Subiu Santa Cruz, Inter de Limeira, Barra e o... América de Natal? Não, o América perdeu do Santa Cruz. Vou conferir aqui. Então, já. mas o que eu queria chamar a atenção é esse retorno da equipe do Santa Cruz, né? Uma equipe que tem toda a sua tradição no futebol, é uma equipe de muita história, foi para o inferno, tava no céu, foi pro inferno. Quem subiu? E vai voltando pra Série C no ano que vem. O Barra foi campeão, o Santa Cruz também foi pra final, foi vice, a Inter de Limeira e o Maranhão Atlético Clube conquistaram acesso pra Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem, Daniel. O Arthur também tá... O Barra e Santa Cruz, o primeiro foi jogo 2-1 pro Barra lá na Arena Pernambuco. Grande campanha mesmo. E hoje 0-0, o Barra campeão. O Barra é SAF, não? É SAF. É SAF, né? O Barra. Tanto que o Guarani, quando foi jogar aí na semana passada lá em Brusque, treinou no centro de treinamento do Barra, porque tem também o gramado sintético como o estádio do Brusque. O Guilherme Kikuchi diz que o Náutico vai virar no segundo tempo e o Arthur Game está ligadinho aqui na nossa transmissão, ajudando o Pedro Lino aí. O outro era o Inter de Limeira. Ele falou aí sobre a galera que vai subir para a Série C do ano que vem. Então, Barra, Santa Cruz, Inter de Limeira e... Maranhão. E o Maranhão vão estar na terceirona do ano que vem. Voltando aqui falando sobre a situação do Guarani, uma última análise antes da gente ir pro break. Guarani vai fazendo o dever de casa, vencendo o placar de 1-0. Vai ter que torcer pelo empate ou a derrota do Brusque no jogo de logo mais, que você também vai acompanhar aqui com a transmissão do Futebol Interior, com narração e reportagem dos irmãos Corsato e os comentários do Frank Francisco. Qual é o cenário, gente? Guarani
tá fazendo a sua parte, tá vencendo, certo? Certo. A Ponte Preta, como já disse aqui o Pedro Lino, com informação em primeira mão para você, vai com um time praticamente reserva para esse jogo. E assim levanta uma questão, como diz o nosso antigo presidente. Pode a Ponte Preta, já garantida para a Série B do ano que vem, querer sacanear a equipe do Bugre, ou Vladimir? Não penso... No sentido de que pode perder para a equipe do Brusque, dando um gás aí para a equipe do Marreco. E porque também, se o Guarani passar com 9 pontos para a próxima fase e ele vencer o Brusque, ou só empatar ali tecnicamente, vai uma briga direta para quem vai para a final da terceirona, né? Querendo ou não, é um título nacional também em jogo. Eu penso que não. Eu penso que a Ponte Preta vai em busca da vitória porque exatamente quer se garantir logo, né? Na final, né? Se a Ponte ganhar do Brusque, a Ponte matematicamente vai estar já classificado para a grande final da Série C, e a gente sabe a importância de um título nacional, mesmo sendo de terceira divisão, é um título, não deixa de ser um título nacional. Então acho que o fato da Ponte ela preservar jogadores hoje pensando no derby, mas devido à importância do derby, né? Ninguém quer perder derby, independente de qual seja a situação que as equipes estejam na tabela de classificação. Então eu acho que a Ponte, mesmo jogando com um time, possivelmente jogando com um time alternativo, a Ponte vai em busca da vitória contra o Brusque para garantir aí a sua classificação antecipada para a final. Então por isso que eu acredito que essa vitória, se não matematicamente, mas praticamente garante o acesso para o Guarani, porque mesmo na pior das hipóteses, né, o Brusque ganhando da Ponte Preta, na última rodada o Brusque ainda pega o Náutico fora de casa, né? Então é uma situação complicadíssima para o Brusque, mesmo ainda tendo possibilidade matemática. Eu acho que tudo se resolve hoje. Eu acho que a Ponte também não perde para o Brusque e já confirma o acesso aí do Guarani à Série B. O primeiro tempo foi marcado por muito equilíbrio, né? Posse de bola foi de 50% para cada lado, o total de chutes 4 pelo Guarani, 5 pelo Náutico. Chutes ao gol, o Guarani teve 2 chutes de chances claras de gol, né? Inclusive um dos gols ali foi anulado, e o Náutico teve uma chance clara de escanteios. Foram 2 escanteios nesse primeiro tempo, um para o Guarani e um também para o Náutico. Fortes emoções nos aguardam para o segundo tempo, da vitória parcial de Guarani 1, Náutico também 0. Vamos faturar, voltamos já já. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor.
Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Com você todos os dias aqui de novo, para comandar o show do intervalo aqui dos canais FI. Vitória parcial da equipe do Bugre, 1 para o Guarani, 0 para o Náutico. Gol do Dentinho aos 46 minutos da primeira etapa, num lance de contra-ataque sensacional. Jogada para dentro da grande área, desvio de cabeça e ele apareceu por lá, o Dentinho. Para dentro da grande área, puxou com a perna canhota e acertou um foguetaço no gol do goleiro Muriel. E para fazer os comentários desse primeiro tempo até aqui, com a sua análise e a sua opinião sempre cirúrgica, o grande Vladimir Catarino chega comigo aqui na transmissão para falar dessa vitória parcial e da importância desse resultado até aqui para a equipe do Bugre. Vladimir. Importantíssimo, né, Daniel? Em uma fase como essa, né, uma fase decisiva de um campeonato tão difícil quanto é a Série C do Campeonato Brasileiro, às vezes a tática, a técnica, elas não são o mais importante, né? Talvez a vontade, a disposição a ter prevalência sobre a questão tática é a questão técnica, porque o Náutico me pareceu um time mais ligado no primeiro tempo do que o Guarani, principalmente ali na primeira parte do primeiro tempo, tanto que teve mais tempo no campo de ataque, criou algumas chances, não muito claras de gol, mas teve algumas chances. Eu dizia que tinha muito espaço ali pelo setor direito da defesa, né? Tá voltando já o time do Náutico com mudança. O Guarani volta daqui a pouco também. Mas enfim, na primeira parte do primeiro tempo, o time do Guarani foi bem. E depois, na sequência, o Náutico acabou permitindo, dando espaço para a equipe do Guarani, que conseguiu marcar um gol, né, com o Mirandinha, gol esse que foi anulado de forma acertada pelo VAR com toque de mão, e depois o gol marcado pelo Dentinho na reta final. O que esperar para esse segundo tempo, né? O Guarani não pode sentar em cima do resultado e achar que já é suficiente, porque enfrenta um adversário qualificado. O Náutico vai vir com tudo para cima. O Hélio dos Anjos com certeza vai mandar o time para cima com todas as forças. O Guarani tem que administrar, sim, ganhar todo o tempo possível, mas tentar, quem sabe, buscar o segundo gol, que aí confirma e marca de vez essa vitória. Então os times já estão de volta e vai começar o segundo tempo lá no Brinco para, por enquanto, 1-0 Guarani. Daniel. Bola já no centro do gramado, a saída vai pertencer à equipe do Náutico, à equipe visitante. Vamos para as emoções do segundo tempo. De Guarani 1, Náutico 0. A saída vai pertencer à equipe do Timbum. Quem vai fazer o chutão ali inicial é o camisa número 10, o Lucas Cardoso, já amarelado também no jogo de hoje. Vai estar tudo pronto para rolar a bola no estádio Brinco de Ouro. Na verdade, quem vai fazer o chute do segundo tempo vai ser o Bruno Mezenga. Bola já no centro do gramado, jogadores todos posicionados e autoriza. Rola a bola no segundo tempo.
O gorducho, barbucho, mais fofucho do Rádio Esportivo Brasileiro, levando para vocês as emoções da segunda fase desta terceirona. Já recupera a equipe do Bugre. Sai jogando no campo defensivo com o Dentinho, foi calçado, tá no chão, tá marcada a falta. Primeira falta desse segundo tempo, Pedro Lino. Tá marcada a falta, primeira falta pro Guarani, falta do camisa número 11, Hélio Borges, em cima do Dentinho. 30 segundos do segundo tempo, 1-0 Guarani. Guarani com um pé e meio na Série B do Campeonato Brasileiro. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vamos para arremesso lateral em favor da equipe do Náutico. Bola já em jogo. Primeiro minuto do jogo. Diga, Pedro Lino. Tá falhando o microfone aqui. Tá difícil. Tá difícil esse microfone, hein? Só um escanteio nesse primeiro tempo, Felipe. Ai, caramba, o cara só vai falar duas palavrinhas mesmo assim o microfone falha. Então, só trazendo a correção aqui de informação para vocês, só tivemos um escanteio no primeiro tempo que foi para a equipe do Guarani. Primeiro minuto de jogo, já passados no brinco de ouro. Vem a equipe do Náutico por dentro. Bola vem sobrando dentro da grande área. Mas o árbitro já estava marcando irregularidade no lance. Tava na banheira e se ensaboando. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Será que agora vai? Agora foi. Conosco, Rádio Valinhos FM 87,9, Rádio Frequência Executiva, retransmitindo os sinais FI. É muito bom ter vocês aqui. Teve troca-troca no Náutico aí, Pedro Lino. Daqui a pouco confirma pra gente quem entra e quem sai. Já a equipe do Guarani volta da mesma forma que terminou o primeiro tempo. Não, teve mudança também. Duas mudanças, na verdade, da equipe do Náutico. Daqui a pouco confirma pra gente o Pedro Lino. Por aqui, 2 minutos jogados da segunda etapa. Segue Guarani 1, Náutico também 0. Falta em favor da equipe do Bugrão. Vem com o Diego Torres com a perna canhota. Jogou pra dentro da meia-lua da grande área do goleiro Muriel. Teve o desvio de cabeça, ela vem caindo pelo lado direito. Dentinho tentou recuperar, mas ela sai pra lateral. É novo arremesso em favor da equipe do Náutico. Teve mudança na equipe do Timbu. Quem entra e quem sai, Pedro Lino? Teve mudança na equipe do Timbu. No Náutico sai o João Maestro, 40. E o 10, Lucas Cardoso. E no lugar do João Maestro, entre o 25, Matheus Silva, e o 9, Paulo Sérgio. Então no Náutico saíram João Maestro e Lucas Cardoso. Entraram Matheus Silva e Paulo Sérgio. Ambos já jogaram na Ponte Preta, Daniel. Aí então as informações da Enciclopédia do Esporte, o Pedro Lino. Paulo Sérgio é a 9, né, o Pedro Lino? Isso, o Paulo Sérgio é a 9. E teve mais uma falta no jogo. Tem jogador da equipe do Bugre no chão aí, Pedro Lino. Tem jogador do Guarani, quem tá caído é o Kelvin. Camisa número 5 do Guarani, tá sentindo. Jogo parado, 3 minutos do segundo tempo. Tá aí então as duas mudanças da equipe Sérgio que entrou do Náutico. Diga, Vladimir. O Paulo Sérgio que entrou é o pistoludo. Pistoleiro. Pistoleiro, é. Pistoleiro. Comemora com a pistola. Comemora a pistola. Assim, ó. Como? Mostrando assim, a pistola. Mostrando a pistola. Entendi. Tá certo, então. Vladimir, o que passa na cabeça do técnico Hélio dos Anjos com essas modificações aí pro segundo tempo? Precisa pelo menos empatar, né? Não tem outra alternativa. Esse resultado elimina o Náutico, né? É uma campanha decepcionante do Náutico aí na segunda fase. Então não tem alternativa. E vai se quebrando um tabu também do Hélio dos Anjos, né? Que é conhecido como um técnico salvador. Dessa vez não conseguiu salvar o Náutico. Não, né? Por enquanto vai ficando pelo caminho. E lá vem o Timbu no contra-ataque pelo lado esquerdo. Pegou muito embaixo da bola ali o Paulo Sérgio. É esse que é o pistoleiro? Acho que a pistola atrapalhou aí, hein, Pedro Lino? Pegou muito embaixo da bola. Essa bola caiu no estacionamento do restaurante que tem ali próximo do estádio do Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani. Deixar um grande abraço aqui também pro João Livírio Neto e também pro Guilherme Kikuchi. Os dois me mencionaram aqui, 2 parceiros. Grande abraço para João Livírio Neto e Guilherme Kikuchi. Tamo junto, quem tá com a gente aqui também. Só na broderagem. Dima São Paulo, Zona Norte, ele tá na Zona Norte em São Paulo, secando o Guarani, o Náutico vai empatar e virar. Aí. E amanhã eu estarei em São Paulo, hein? Tá certo, junto com... lá, Pedro? Amanhã eu vou dar um rolê em São Paulo. Tá certo. É folga amanhã? Tá de folga? Amanhã eu tô de folga, né? Ah, então tá certo. Tem que passear mesmo. Vai estar com folga amanhã o Pedro Lino, então. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sim!
na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Chegamos à quinta falta do Náutico no jogo. O jogo está parado no brinco de ouro e tem gente ensanguentada aí, hein, Pedrolino? É o Matheus Silva. Matheus Silva que acabou de entrar ensanguentado. E... Eita, o cara tá reclamando muito, viu? Que foi? Foi encontrão de cabeça ali, foi? Foi braço, né? Me parece ter sido o braço ali do jogador do Guarani, isso que tá reclamando o pessoal do Náutico. Mas que estrago fez na fuça ali do Matheus Silva, hein? Rapaz. Supercílio dele, né? Sangra bastante. Rapaz, isso aí é difícil, viu? Vamos ver o repeteco aí do lance. A gente vê ali na dividida, empurra no contra-ataque. Rapaz, foi a unha, né, rapaz? Tá muito grande do rapaz ali, viu? Que olha, lance normal no jogo. Lance normal no jogo, deixou a mão ali no rosto do Matheus Silva. E tá muito ensanguentado aí o camisa 25 da equipe do Náutico. Aí o jogo dá uma parada no brinco de ouro, 6 minutos desse segundo tempo. E aí vai ter que trocar a camisa também aí o Matheus Silva, né, Vladimir? Como manda o protocolo, né? Não pode ficar sangrando, né? Tem que primeiro estancar o sangramento e depois trocar a camisa também. Enquanto isso, o árbitro vai mandar o jogo seguir. Então eu vou aproveitar que o jogo está parado aqui para mandar um abraço pro Arthur Games, o João Limírio Neto, o Guilherme Kikuchi e o Dimas, lá de São Paulo, e também o Osmar Dangar, que sempre tava faltando, hein, Osmar? Já tava com saudade aqui, hein, Pedrolino? O Osmar resolveu aparecer aí na transmissão e já tava com saudade. O Osmar resolveu aparecer, ele que vai ficar ligado no próximo jogo, né? Ah, ele é secador, é? Tá certo então, Osmar. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, já estamos de noite já. Aí tava dormindo o Osmar aí, ô Pedrolino. O Osmar ele tá esperando só 7h30 da noite, viu, o Daniel? Tá certo, vai curtir a transmissão também aqui nos canais Futebol Interior de Brusque e Ponte Preta. Ponte Preta que vem com um time reserva. Dinheiro tá na conta, a equipe titular foi liberada para curtir. Terminou. Hein, Pedrolino? Terminou aonde, Pedrolino? Terminou lá em Chapecó. A Chapecoense venceu o Novo Horizontino por 1-0. E nosso amigo Marcelo Borges deve estar pulando de alegria. Grande Marcelo Borges, ligadinho aqui na nossa transmissão também. O torcedor da Chapecoense, como diz o Pedrolino, é o maior torcedor, né, o Pedrolino? O maior torcedor da região da Chapecoense. Vai ter troca-troca no... Não, tá voltando. Tá voltando, né? Os dois Júnior Brandão se chocaram. E o Matheus Silva, que entrou como jogador, volta agora como nadador olímpico aí, hein, Vladimir? Vai com a toquinha ali, né? Volta com a toquinha. Quem tá com a gente aqui também é o Paulo César Mattioli. Vamos ganhar Guarani. Vamos pra cima. Bora dali pra... Agora o cara voltou, parece o Rock Balboa, viu? Com a cara inchada, meu amigo. Mas tá tudo certo com ele, viu? Enquanto não tiver com o braço decepado, tem condições de jogo. Bora dali pra não tomar. Chegando a marca dos 8 minutos do segundo tempo. Bola já em jogo no estádio Brinco de Ouro. A equipe do Guarani vem com a posse de bola pelo lado canhoto. Cruzamento pra dentro da grande área. O desvio de cabeça lá vai saindo pra lateral. É novo arremesso em favor da equipe do Bugre. Quem vai fazer a reposição é a camisa meia dúzia, o Emerson. Ele que já está amarelado no jogo. Vai jogar pra dentro da meta do goleiro Muriel, pra quem sabe buscar o segundo gol. Jogou com toda a sua força, quem sobe de cabeça é a zaga do Náutico. Ela vem na intermediária de novo, se atrapalhou todo mundo ali, rapaz, da equipe do Guarani. Tenta sair jogando agora com o Alan Santos, ele tenta recuperar essa bola, foi puxado ali. Ih, rapaz, vou te dizer, o Thiago Silva já tá todo lascado, tá querendo caçar briga aí, Pedrolino. Matheus Silva tá querendo caçar briga com o Alan Santos, o Wilton Pereira Sampaio tá com o cartão amarelo na mão. Vamos ver se vai pintar um cartão amarelo pro Alan Santos. Ele puxou. Alan Santos, viu? Puxão de camisa. Puxão de camisa. Vai ter o terceiro cartão então para a equipe do Guarani, provavelmente pro Alan Santos aí, Pedrolino. Só esperar confirmar. Isso mesmo, Alan Santos amarelado, camisa número 4 do Guarani. É o quarto amarelo na partida. Rapaz. Tá aí então mais um cartão amarelo, o terceiro da equipe do Bugre. Camisa número 4, Alan Santos é o premiado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior.
Conosco, Rádio Valinhos FM 87,9, Rádio Frequência Executiva, retransmitindo os sinais FI. É muito bom ter vocês aqui. Por aqui vem o Náutico pelo lado esquerdo, invadindo a grande área, bateu de primeira, chuveirou na meta, desvio de cabeça ali do Rafael, essa bola vai saindo para a linha de fundo. É mais um escanteio no jogo, agora sim o segundo escanteio, o primeiro da equipe do Náutico, Pedro Lino. Mais um escanteio na partida, 10 minutos do segundo tempo, é escanteio pro Náutico, segundo na partida. Hoje os jogadores economizaram no escanteio, hein? Quem vai pra cobrança é o Hélio Borges. Hélio Borges, camisa número 11. É ele quem vai com a perna direita, viu? Camisa número 11, Hélio Borges, vai jogar lá na meta do goleiro Dalberson. Autorizou com a perna direita na altura do segundo pau, a bola sobrou. Tentou de primeira de voleio, pediu mão na bola, o árbitro disse que não houve nada, segue o jogo. Na dividida ele foi pro chão, o jogador caiu igual uma jaca ali, Pedro Lino, o jogo tá parado. O jogo tá parado, foi falta em cima do... E mais um amarelo aí, cartão amarelo pro Paulo Sérgio, acabou de entrar e tomou amarelo, Paulo Sérgio... Camisa número 9 do Náutico. Vou te dizer, a bruxa tá solta no Náutico, viu? Os dois caras que entraram, um já tá com a cabeça quebrada e o outro já recebe cartão amarelo. É brincadeira, viu? Muito triste a situação do Náutico. Tomara que piore. Alô, torcedor, bugrino, alvirrubro e secador. No tempo do jogo agora eu vou. Jogados 10 minutos do segundo tempo até aqui. Quinta rodada da última fase da Terceirona e no Brinco de Ouro está assim. Guarani tem um e o Timbu na ataca com nenhum, Pedro Lino. Mais cedo pelo campeonato italiano, a Inter de Milão venceu o Cremonese por 4-1. A Atalanta empatou com o Como em 1-1 e a Lazio empatou com o Torino em 3-3. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. O gorducho, barbucho, mas fofucho do Rádio Esportivo Brasileiro, levando pra vocês as emoções da segunda fase da Terceirona, na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Por aqui vem o Bugre, já recupera essa bola, sai jogando no contra-ataque com o Diego Torres. Jogou na profundidade, passou a linha que divide o gramado. Cai no lado esquerdo, nos pés do Dentinho. Ele vem com a perna canhota, vem pro mano a mano, não conseguiu passar ali por cima do Igor Fernandes. Recupera a equipe do Náutico. Sai jogando agora com o Matheus Silva, ele que já está ali com a faixa, rapaz, na cabeça, tá todo escambelado o camisa 25 da equipe do Náutico. Tentou sair jogando, mas o jogo está parado no estádio Brinco de Ouro, porque o árbitro marcou falta em cima do jogador do Náutico. Diga lá, Pedro Lino. Deixar um grande abraço na Esportes Executiva, o Fernando, né, da Esportes Executiva, que está em cadeia com a gente, Rádio Frequência Executiva e Portal Esportes na Executiva, sob o comando de Fernando Matos. Quem está com a gente aqui também é o Dimas São Paulo. Quero parabenizar a equipe de transmissão. Vocês fazem a alegria dos simpatizantes da Série C do futebol do interior. Um respeitoso salve a todos os torcedores de bem do nosso Brasil. E o Marcelo Borges comemorando bastante no chat aqui. Vamos Chapé. Mais um flechado. Abraço, melhor equipe de transmissão. Feliz com a minha Chapé, Marcelo. Manda pra gente aqui no chat de qual cidade você está ouvindo a gente. Gostaria de saber qual cidade Marcelo Borges está ouvindo a transmissão aqui de Guarani e Náutico. Por enquanto, o Guarani vai vencendo 1-0, 13 minutos do segundo tempo. Aliás, méritos para a Chapecoense, mas outra pipocada do Novo Horizontino, né? Todo ano o Novo Horizontino pipoca na reta final da Série B, é incrível. E lá vem a equipe do Bugre, atacando pelo lado esquerdo com o Dentinho. É lance perigoso, jogou pra dentro da grande área, subiu o desvio da zaga. Ela vem sobrando de novo pelo lado canhoto. Dentinho dominou ela em cima da marcação. O todo ensanguentado Matheus Silva. Jogou de novo pra dentro da grande área, subiu o desvio de cabeça, lá vai sobrando lá pelo lado direito. Na dividida no mano a mano, chega por lá o Lucas Justin. Tentou recuperar pra equipe do Chape, mas não deu certo. A bola já voltou em domínio para a equipe do Timbum. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Lembrando para você que daqui a pouquinho, nas transmissões dos canais Futebol Interior, tem Brusque e Ponte Preta, com narração de Marcelo Cossato, reportagem de Carlos Cossato e comentários de Frank Francisco. Tudo isso aqui nos canais FI. Por aqui veio o Náutico no contra-ataque pelo lado canhoto. Jogou por dentro a tentativa de ligação pro Júlio Brandão e a perna dele já travou ali, ô Pedro Lino. Júnior Brandão, no momento que ele foi no lance, já caiu. Pelo jeito é cãibra do Júnior Brandão. O Muriel tá ali, o Hélio dos Anjos bastante bravo no banco de reservas. E o zagueiro do Náutico ficou no chão ali pro Dentinho, hein?
A galera tá perguntando aqui no chat pra qual time nós três torcemos. Rapaz, eu sou portuguesa, viu? Eu torço pro Marília. E tu, Vladimir? Rio Branco. Aí então, tá respondida a pergunta aí do Arthur. O esporte na executiva vai vai ter troca-troca aí na Chapecoense, viu? 19... No Guarani. Ô, desculpa. Não é que eu falei Chapecoense, rapaz. Ô, Marcelo, você tá me atrapalhando aqui. É tanto chapé aqui no comentário que eu já tô chamando Guarani de Chapecoense, rapaz. Troca-troca aí no Guarani, Pedrolino. Vou confirmar aqui, já te passo. Olha, tá entrando 15, tá entrando 19. É melhor quando entra 15 ou quando entra 19, Vladimir? Oi, não. Melhor quando entra né? Ah. 1 mais 1 já tá em campo, né? Que é o goleiro. Tá certo. Ih, rapaz, a galera não deu mesmo pro Júnior Brandão, hein, Pedrolino? É isso mesmo. O Júnior Brandão saiu e entrou camisa número 19, Gabriel Silva. Então, Gabriel Silva entrando no lugar do Júnior Brandão. E quem é o 15, hein? Sabe quem é o 15? Quem é o 15 é o Caio Melo. Ele entrou aí também, viu? Mas por enquanto nada. Só tem que confirmar quem saiu no lugar dele, mas que ele entrou, viu? Caio Melo e o Gabriel Silva. Aí saiu o Júnior Brandão. Falta só confirmar quem saiu para a entrada do Caio Melo. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Daniel, só passando aqui as substituições do Guarani. Saiu 8, Isaac Mandrake. E saiu 9, Júnior Brandão. E entraram camisa número 15, Caio Melo no lugar do Isaac. E o 19, Gabriel Silva no lugar do Júnior Brandão machucado. Só com a saída do Isaac, 50% dos torcedores bugridos já ficaram felizes, viu? Quem tá com a gente aqui também, o Esportes na Executiva perguntou, vai mesmo faltar energia em Campinas? Eu não tô sabendo. Tô rindo, mas também não sei quem tá falando, não. Tá chovendo. Eu ri por educação. Tá chovendo, mas não tô sabendo de nada. Dificilmente acaba a energia aqui em Campinas. Quem tá com a gente aqui também, o Arthur Games e Show Anão, kkkk. E a Juliana Católica. Boa noite, nobres, acompanhando o Bugre no FI, diretamente de Taboão da Serra, região de São Paulo. Tá aí então, e a Juliana tá me dando um abraço aí, pedindo um abraço pro filho dela, o Joaquim Cavalcante. Alô, Joaquim. Grande abraço de toda a galera FI aqui e também da mamãe Juliana Católica. Vem por aqui aí, católica não, com certeza o sobrenome dela não é esse, né? Será que é, rapaz? Ô, Juliana, teu sobrenome é esse mesmo? Católica ou tem a ver com religião? Confirma pra gente aí. Por aqui, 17 minutos jogados. Guarani segue na frente no placar de 1-0. Mas quem tá com a posse de bola é a equipe do Náutico. Vem com o Thiago Silva por dentro. Jogou na profundidade, invadiu a grande área. Sai o goleiro Dalberson e faz a defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Conosco, Rádio Valinhos FM 87,9 FM e Rádio Frequência Executiva, retransmitindo os sinais FI. É muito bom ter vocês aqui. Tem sangue novo na equipe do Náutico. Daqui a pouco o Pedro Lino confirma pra gente. A Juliana diz que tem a ver com a religião. Não é o sobrenome dela, não. Então é a mamãe Juliana. Viu, Joaquim? Grande abraço pra você. E o pessoal da Esportiva, da Esporte Executiva, Pedro Lino é secador de mais ligado. Tem muito secador aqui, meu amigo. Tem muito secador aqui mesmo, verdade. Agora que eu entendi. Agora eu entendi também. Mas aqui em Campinas é tudo bivolt, né, o Pedro Lino? Então não tem problema lá nisso aí, ele, né? No Náutico saiu camisa número 70, Igor Bolt. E entrou camisa número 34, Samuel Otussania. Saiu Igor Bolt, entrou Samuel Otussania para a pizzaria do Dadá. Tá aí então, Otussania. Vamos para o escanteio, o segundo escanteio da equipe. Na verdade, já é o terceiro escanteio já da equipe do Guarani, viu? A informação que veio aí foi errada. Vamos para o segundo escanteio, jogou na altura do primeiro pau, subiu o desvio. A bola vem saindo para lateral. Esse é o terceiro do jogo, tá certo. Então, terceiro escanteio do jogo, segundo da equipe do Guarani. É o que tava ali. Era o que tava lá? Isso, 2-1. Eu acho que eu tô precisando passar no mesmo... no mesmo... O problema não é mais óculos, não, é olho mesmo. Não é mais no óculos, não, é olho. 18 minutos, chegando aos 19 minutos dessa segunda etapa. Meu caro Vladimir Catarino, análise do cenário do jogo até aqui. É de um time do Náutico que tá mais na base do desespero do que na base da qualidade técnica, né? O Guarani tá muito bem nesse segundo tempo. Olha o Bugre. E lá vem a equipe do Bugre com o Diego Torres, trabalhando essa bola pelo lado esquerdo.
Joga na profundidade, cruzamento pra dentro da grande área, subiu o desvio da zaga. Bola vai caindo lá pelo lado direito. Tentativa de recuperar, mas o Lucas Justin deixou sair pra lateral porque ele vai fazer o que ele sabe fazer de melhor. Pegar essa bola na lateral e jogar pra dentro da grande área. É mais um lance de perigo em favor da equipe do Bugre. O Bugre, que sempre é perigoso nessas bolas aéreas. Jogou com toda a sua força pra dentro, desvio de cabeça da zaga. Ela sobrou na intermediária de novo com ele, Diego Torres. Fez o desvio, a bola vai pra linha de fundo. É tiro de meta em favor da equipe do Timbum. Pode concluir, Vladimir. Eu dizer que o Guarani tá jogando no segundo tempo com muita inteligência, né? Dá a bola para a equipe do Náutico, mas marca muito bem e corta os caminhos, corta os espaços para o time pernambucano, que não tem conseguido chegar com perigo não, e o tempo vai passando, né? Já foram 20 aí do segundo tempo, o Guarani tá encaminhando bem a sua vitória. E Vladimir, fazia um tempo já que o Vinícius Júnior não marcava 2 gols na partida, teve gente que deu sorte para ele lá, viu? Ah, ele também, né? Ele Será que tá sorte. amando? Será que tá amando? O cara quando ela deve ter comemorado assim, ó. É. O cara quando ama é diferente. É diferente. É, homem apaixonado é diferente, ele rende mais. É, mas quem não pode dizer a mesma coisa é o Neymar, né? Que o bicho é namorador, mas também quando entra em campo não rende nada, meu amigo. Já rendeu, né? Já se rendeu, já? Já rendeu, já. Tá certo. Alô, torcedor, bugrino, albirrubro e secador, mas daqui a pouco, porque vem Guarani no ataque. Invadiu a grande área, bateu de primeira, goleiro Muriel fez a defesa. Marcou bobeira, tem que apanhar com cipó de goiabeira aí, ô Pedro Lino. Belíssima chegada do Guarani. Goleiro Muriel mais esperto fez a defesa, segue 1-0. 21 minutos do segundo tempo. Mas não pode perder um gol desse, né, o Gabriel? É gol para definir praticamente acesso, né? Uma oportunidade claríssima de gol, perdeu o Guarani. Alô, torcedor, bugrino, alvirrubro e secador. No tempo do jogo agora eu vou. Jogados 21 minutos do segundo tempo até aqui. Quinta rodada da última fase da terceirona. E no brinco de ouro está assim. Guarani tem 1. E o Timbum na ataca com nenhum, Pedro Lino. No Brasileirão, a bola tá rolando para Fluminense, Atlético Mineiro, Internacional e Botafogo e Red Bull, Bragantino e Grêmio, ambos 0-0. Valinhos FM 87.9. Daniel Faria. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo. Na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Bora dali pra não tomar ali. 22 minutos do segundo tempo, vem Náutico no ataque. Trouxe essa bola por dentro, invadiu a grande área, bateu de perna canhota. A bola vai pra linha de fundo, mas teve desvio, escanteio para os caras, ô Pedro Lino. Escanteio pro Náutico, 22 minutos do segundo tempo, segue 0-0. E que chance perdida pelo Gabriel Silva, hein? É, rapaz, realmente a gente tá revendo aqui o lance do Gabriel Silva, mas vamos para a cobrança de escanteio. Jogou na altura do primeiro pau, teve o desvio da zaga, vem de novo a equipe do Bugre. No contra-ataque tentou sair por ali. Com o Mirandinha, chegou a interceptação da zaga da equipe do Náutico. Ela volta de novo em domínio da equipe do Bugre, mas no momento ela vai saindo para a lateral. É novo arremesso em favor da equipe do Náutico. 23 minutos jogados e a torcida da equipe do Bugre vai fazendo a festa no Brinco de Ouro, Pedro Lino. A torcida do Guarani vai fazendo a festa com aquela iluminação do celular. 1-0 e Vladimir. Reserva do reserva, hein? Quem? Ponte Preta, até Edson. Até o Edson. Ressuscitaram o Edson, o Edson rapaz. É titular, hein? Isso que eu tava vendo. Só pra não dizer que ele não trabalhou, né? Tava vendo aqui na escalação da Ponte, foram buscar até o Edson. É, meu amigo. Ponte Preta vem toda na equipe de reserva, meu amigo. Até reserva do reserva tá escalada. E essas informações você acompanha em primeira mão aqui com Pedro Lino no Futebol Interior, viu? Daqui a pouquinho, Brusque e Ponte Preta aqui nos canais FI. Começou onde, Pedro Lino? Começou em Volta Redonda, pelo Brasileirão da Série B. Volta Redonda 0, Goiás também 0. Bora dar ali pra não tomar ali por aqui, 23 minutos, quase 24. Tem jogador, Lucas Justin também tá sentindo a perna, o Pedro Lino. Lucas Justin tá sentindo a famosa cãibra. O camisa número 11 do Náutico, Hélio Borges, conversa lá com o Wilton Pereira Sampaio, jogo parado. 24 minutos do segundo tempo. Pelo jeito vem o carro maca aí, quem tá com a gente aqui é o Guilherme Kikuchi, ele falou que acredita na virada.
E Náutico tá dando mole demais. E o Carlos Lemos Matozinho, mais um secador, hein? Boa noite a todos. Secador ligado na velocidade máxima, modo turbo, para empate hoje. Guarani 1, Náutico 1. Made in Itatiba, São Paulo. Aí então, Carlos Lemos, secador, aqui é todo mundo, meu amigo. Aqui tem espaço para bugrino, para alvirrubro, para secador, todo mundo junto e misturado. 24 minutos, jogo parado no Brinco de Ouro. Parece que não vai dar pro Lucas Dias, teve? Mas daqui a pouco Pedro Lino confirma pra gente se ele se mantém ou se ele sai de campo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. É, pra você que vai curtindo a gente no YouTube aí, já deixa o seu like, viu? Pra você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e faça que nem essa galera toda aí, viu? Mande o seu alô, mande o seu abraço, assim como fez a Juliana Cavalcante, o pessoal ali, o Guilherme Kikuchi, o Carlos Lemo, tá todo mundo interagindo, participando, mande sua mensagem no ar. E seja o nosso comentarista virtual. Por aqui vem Náutico, trabalhando essa bola na intermediária agora com o Hélio Borges. Ele carrega essa bola, joga um pouco mais atrás para o seu companheiro Carlinhos, virando no lado esquerdo de campo de ataque a equipe do Timbum. Trouxe por dentro, o Lucas Justin recupera essa bola. Sai no chutão com a perna direita, fez a ligação para o campo de ataque. Quem saiu foi o goleiro Muriel, viu? Foi o goleiro Muriel que saiu como goleiro linha. Vem avançando de novo a equipe do Náutico, é pressão nesse andamento do segundo tempo. A equipe do Náutico está toda no ataque, trabalhando essa bola agora com o Matheus Silva. Trouxe por dentro da intermediária, jogou na profundidade, a bola vai direto para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Bugrão. Diga lá, Pedro Lino. Não vai dar pro Matheus Silva, não vai dar pro Lucas Justin, vem substituição no Guarani e no Náutico. Vai entrar o 15 aí na equipe do Timbum. Qual é o nome da fera, Pedro Lino? 15 é o Caion. Enquanto vocês anotam aí, o Guarani é muito cedo ainda para o Guarani baixar as linhas, né? O Guarani não pode dar esse espaço aí que tá dando pro time do Náutico, porque o Náutico um gol empata o jogo e aí complica novamente a situação, né? Acho que o Guarani ainda, talvez com essas alterações, possa mudar o panorama, mas é muito cedo ainda para o Guarani pensar em segurar o resultado, segurar o placar, porque, repito, mesmo cansado, o time do Náutico é um time muito perigoso e numa bola marota aí pode chegar ao gol de empate, né? Então, substituição, no Náutico sai o camisa número 11, Hélio Borges, e entre o camisa número 15, Caion, e no Guarani sai o camisa número 2, Lucas Justin, entre o camisa número 22 do Guarani é o Cicinho de volta na equipe do Guarani, e também sai o camisa número 10, Diego Torres, e entre o camisa número 23, Gemerson. Sai Diego Torres e entra Gemerson no Guarani. Aí então as modificações do técnico Hélio dos Anjos e também do Matheus Costa. Ambos já mexeram 4 vezes, tem apenas mais um cartucho para queimar. Mudança importante, saindo o Diego Torres, entrando Cicinho e saindo também o Lucas Justin e entrando o Gemerson. O que muda no parâmetro do jogo, daqui a pouco o Vladimir Caterino comenta pra gente. Vem trabalhando a equipe do Náutico pelo lado esquerdo, valoriza a posse de bola, vem fazendo pressão em cima da equipe do Bugrão. O torcedor bugrino que se faz presente no Brinco de Ouro está calado, está apreensivo porque sente um bom momento da equipe visitante. Mas a equipe do Bugre segue na vantagem no placar de 1-0. Tenta sair jogando agora pelo lado esquerdo com o Emerson. Jogou na profundidade, a tentativa de ligação era para o Cicinho, mas a bola foi forte demais. Domínio para o goleiro Muriel, que sai jogando, mas o árbitro já tinha marcado impedimento. Vem de novo a equipe do Náutico por dentro, ligação para o campo de ataque, chegou Alan Santos no carrinho por baixo. Calçou em cima do Matheus Silva e vai sair amarelo aí, hein, Pedro Lino? Já tem, tá expulso o Alan Santos. Já tem amarelo. Tá expulso o Alan Santos, camisa número 4 do Guarani. Aí então recebe o segundo cartão amarelo o capitão Alan Santos, que a gente vinha falando muito, recomendando muito no início do jogo, a importância dele na equipe. E agora a equipe do Bugre vai ficar com 10 em campo, Vladimir. Essa entrada seria para vermelho direto, hein? Não precisaria nem o cartão amarelo. Como ele já tinha o cartão, deu no segundo, foi expulso. Mas foi muito juvenil, com todo o respeito ali ao Alan Santos. É rixa antiga, né? Já teve o problema com o Matheus Silva quando o Matheus Silva entrou e agora o Alan Santos toma o segundo amarelo e o vermelho em um momento em que eu dizia, né? Para mim o Guarani estava se retraindo muito e agora com o jogador a menos a tendência é o Náutico ir mais para cima e ser pressão total. Temos pelo menos aí mais 20 minutos de jogo. Então vai ser pressão alucinante do Náutico para cima do Guarani. Situação complicada fica para o Guarani. Está em vantagem no placar, mas agora com um jogador a menos a expulsão do Alan Santos. Lembrando que o empate para
para a equipe do Guarani no jogo de hoje é muito ruim, né, Vladimir? É ruim, exato, é ruim, né? Pro Náutico não é lá essas coisas, né? Mas, claro, melhor que a derrota. Mas pro Guarani é um resultado muito ruim, realmente, o empate. E agora o técnico Matheus Costa vai ter que rearmar o time, né? Talvez mexendo com alguém ali do meio campo para colocar um outro zagueiro. E vai chamar para si o time do Náutico. É incrível, o Vladimir, como em retas finais de campeonatos os heróis vão virando vilões, né? Bruno Santos, artilheiro da equipe, foi responsável pelo pênalti da equipe do Brusque no jogo passado, foi expulso também, desfalcando a equipe do Guarani hoje. Vai ter que mexer, e agora o Alan Santos, né? O Alan Santos, capitão, também vinha marcando nos últimos jogos, vai deixando também o campo aí, deixando a equipe desfalcada aos 28 minutos da segunda etapa. Teve modificação no Guarani, qual foi a opção do Matheus Costas aí, ô Pedro Lino? Sai por enquanto o herói da partida, Dentinho, com a 7, e entre o camisa número 13, Alisson. Sai Dentinho e entra Alisson no Guarani. Agora é segurar, né, o Vladimir? Não vai ter outra alternativa. Agora serão 20 minutos de Náutico pressionando, bola para a área, no campo de ataque e o Guarani se defendendo. E é muito tempo, né, para uma circunstância, para uma situação como essa. Tomara que o Guarani suporte essa pressão, né? Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vamos para a cobrança de falta em favor da equipe do Náutico. É pelo lado canhoto. 30 minutos do segundo tempo. Jogadores dentro da grande área. Vai chuveirar na meta do goleiro Dalberson. Autorizou, jogou na altura do segundo pau. Dalberson! Que é isso? Dalberson quase não consegue fazer essa defesa. Quase complica a situação do Bugre aí, ô Pedro Lino. Cruzamento de falta. O Dalberson se complicou ali, mas conseguiu jogar a bola pra fora. Escanteio pro Náutico. 1-0 pro Guarani, 31 minutos do segundo tempo. Vamos para mais um escanteio, é o quinto escanteio do jogo, o terceiro da equipe do Náutico. Os caras vai chuveirar na meta do goleiro Dalberson. Vai vir drone na área, lance perigoso. O Náutico agora tem 11 em campo contra 10 da equipe do Guarani. Só respondendo o Thiago Oliveira Monteiro, que não é o Dentinho ex-Corinthians, esse é outro Dentinho. O Dentinho ex-Corinthians já se aposentou. Autorizou, o árbitro jogou na altura do segundo pau, desvio de cabeça, a bola ainda tá viva, a bola vai entrar! Gol dos caras! Gol! É do Náutico! É gol, é gol, é gol! Futebol é a nossa paixão! Paulo Sérgio é o nome da fera. Na cobrança de escanteio, passou por cima de todo mundo, caiu nos pés dele e ele sem marcação nenhuma. Ficou livre para jogar de cabeça no canto esquerdo do goleiro Dalberson, que já estava desnorteado do lance anterior, deixando tudo igual no brinco de ouro. E enquanto o barbante balançava, o meu cronômetro marcava 31 minutos da etapa final do jogo. Paulo Sérgio deixa tudo igual, deixando um clima ensurdecedor dentro do brinco de ouro. Nada mais alto que o silêncio do torcedor bugrino. Deixa tudo igual no brinco de ouro, complicando a vez do Guarani, o Pedro Lino. Foi o cruzamento de escanteio do Vitinho. O Paulo Sérgio fez o gol, fez a comemoração de pistoleiro e na volta o Guarani teve bela chance, cruzamento do Caio Melo, cabeceio do atacante do Guarani, belíssima defesa do Muriel. É escanteio pro Bugre, 33 minutos do segundo tempo, tá tudo empatado, ninguém é de ninguém. Guarani 1, Náutico 1. Bora dali pra não tomar ali 33 minutos. Guarani tá com 10 em campo, vai para o escanteio, jogou pra dentro, passou por cima de todo mundo. Vem sobrando do lado esquerdo, tá nos pés do Emerson com a perna direita. Tentou jogar pra dentro da grande área, subiu o desvio da zaga, jogando pra lateral. Novo arremesso em favor da equipe do Bugre. Situação do Guarani tá ficando complicada, Vladimir. E a gente falava, né? A gente falava que a expulsão do Alan Santos, o Guarani vai chamar o Náutico para si. Já era para ter saído o gol quando o Dalberson quase entregou a rapadura, né? Na cobrança de falta e depois do escanteio o Paulo Sérgio marcou o gol. O Guarani agora tem que tomar muito cuidado. O resultado de empate é muito ruim. Jogou para dentro da grande área, subiu o desvio de cabeça, ficou fácil pro goleiro Muriel. Fazia a defesa. Lance complicado, meu amigo. Situação complicada da equipe do Bugre.
Faz a reposição de jogo, Muriel jogou pra dentro. É contra-ataque da equipe do Náutico, recupera a equipe do Bugre. Tentou sair jogando ali com o Emerson, foi pro chão. Marcada a falta. Jogo parado no Brinco de Ouro. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Cartão amarelo pro número 44, Vitinho do Náutico, Daniel. Tá, então mais um cartão amarelo, o sexto cartão gol. amarelo do jogo, o terceiro da equipe do Náutico, Vitinho é o premiado. Tem gol aonde, Pedro Lino? O Internacional abre o placar, Alan Patrick, Internacional 1, Botafogo 0. Aí então as informações direto do placar ao vivo Futebol Interior. A galera no YouTube tá reagindo a esse gol do empate do Náutico aí. Daqui a pouco, o abraço do Pedro Lino. Agora sim, o jogo tá parado, pode mandar um alô aí, galera. Tá com a gente aqui o Guilherme Kikuchi comemorando bastante. O Thiago Oliveira, Guarani vai fazer mais um gol. O Arthur Games e Show, fruta que que partiu, disse ele. O Dima São Paulo, eu profetizei. Tá aí então a galera. O Esporte na Executiva perguntou aqui, Vladimir Catarino, neste momento o Guarani se complicando sozinho no jogo. Ele perguntou antes do gol, inclusive, né? Ele fez essa pergunta. E eu disse, né? O Guarani ainda muito cedo estava recuado, estava dando espaço para o time do Náutico e para piorar ficou com um jogador a menos, né? O Alan Santos. Isso obrigou o Matheus Costa a colocar mais um zagueiro, tirar um atacante, o Dentinho, e praticamente ficar sem ataque, né? Depender de poucos contra-ataques. É um treino de ataque contra defesa agora. Olha o Náutico de novo. E vem o Náutico atacando por dentro, a bola tá viva dentro da grande área, chega o corte da zaga, jogando pra lateral. Mas o Náutico tá gostando do jogo, o Náutico tá tendo domínio total da partida. E a questão psicológica pesa nesse momento, porque o Náutico tá mais inteiro do que a equipe do Guarani, né? O Náutico vem fazendo pressão. Daqui a pouco, informação de público e renda no Brinco de Ouro da Princesa. Veio o Náutico atacando, jogou por dentro, a bola passou na frente de todo mundo, foi direto para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Bugre. Informação com Pedro Lino. Público pagante, 9.733. Público não pagante, 1.059. Público total, 10.792. 10.792 para uma renda de R$ 230.340. E um clima, como disse o Daniel, um clima de muita frustração do torcedor do Guarani, né? Porque a situação é o seguinte, ó. A Ponte tá com 10, o Guarani tá indo a 7, o Náutico indo a 5 e o Brusque com 3 pontos. Dependendo até do resultado lá de Brusque e Ponte Preta, o Brusque também volta pra briga, né? E temos o derby do Guarani contra a Ponte. Então, é uma situação muito complicada do Guarani nesse momento e o Náutico vem pra cima. 36 minutos jogados do segundo tempo. Veio o Náutico de novo atacando pelo lado esquerdo. O tempo está sendo inimigo da equipe do Bugre. Precisa fazer mais um gol, mesmo com um a menos em campo. Trabalha a equipe do Timbu por dentro. Roubada de bola da equipe do Bugre. Vai sair jogando na velocidade agora. Por dentro, foi pro chão e tá marcada a falta. Caiu quem aí, ô Pedro Lino? Caiu no Guarani ali. Gabriel Silva, o atacante que entrou no lugar do Júnior Brandão. 37. Tá difícil esse fone aqui hoje. 37 minutos do segundo tempo. Segue 1-1 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Segue 1-1 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Público e renda você passou aí, né, Pedro? Quantos torcedores tem hoje no Brinco de Ouro? Você sabe me informar? O Brinco de Ouro hoje tem, vamos confirmar para você, 10.792 pessoas. Um bom número de torcedores no estádio Brinco de Ouro da Princesa. 10 mil torcedores foram apoiar o Bugre e vão acompanhando um empate até aqui que não é nada favorável para a equipe bugrina. Autorizou o árbitro cobrança de falta. É Guarani no ataque. Jogou lá na frente a tentativa. Buscava o Rafael, mas a bola foi forte demais, foi direto para a linha de fundo. Só para ressaltar, tiro de meta para a equipe do Náutico. Só para ressaltar rapidinho, né? O Guarani, mesmo com esse empate, ainda depende de si, né? Uma vitória no derby dá o acesso ao Guarani, mas a gente fala com ressalvas porque é um derby na casa da Ponte Preta, né? Não conseguiu vencer em casa, fora vai ficar mais difícil ainda, né? É complicado, né? Bora dali pra não tomar ali. Vem Náutico de novo, trabalhando essa bola por dentro na infiltração. Chegou por baixo o Alisson jogando pra linha de fundo. É mais um escanteio pros caras aí, Pedro Lino. Bela jogada do Náutico, lance ali do Vitinho. Ele tentou cruzar, a bola foi pra escanteio. Mais um escanteio, 39 minutos do segundo tempo. Segue 1-1 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. É o 7º escanteio do jogo, o 5º da equipe do Náutico. 38 minutos, quase 39 desse segundo tempo. Cronômetro é inimigo da equipe do Guarani.
Autorizou, o árbitro jogou na altura do primeiro pau, subiu o desvio, a bola vem caindo na intermediária, mas o jogo está parado. Houve falta de ataque aí, ô Pedro Lino. Houve falta em cima do goleiro Dalberson, jogo parado, 39 minutos, o Wilton Pereira Sampaio conversa com o goleiro Dalberson e pelo jeito vai ter substituição, hein? Tá certo, daqui a pouco confirma pra gente quem entre e quem sai. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vão entrar os dois camisas 17, agora é curioso, na minha conta que o Guarani já tinha substituído 5 vezes. Tem aquela substituição por machucar, né? Mas quem foi que foi substituído? Ah, foi o Lucas Justo. O Lucas Não, o Júnior Brandão. Foi né? o Júnior Brandão. É aquela Júnior chamada confusão, né? Quando há um choque de cabeça, abre-se esse protocolo e cada time ganha direito a uma substituição a mais. Vai saindo o Mirandinha então Guarani aí, né, Pedro? Saiu 11, Mirandinha, entrou camisa número 17, o Cauã Jesus. E no Náutico saiu 2, Arnaldo. Entrou camisa número 17, o Marcos Ítalo. Marcos Ítalo. Quem foi que saiu? Arnaldo, camisa número 2. Saindo também, então, o Arnaldo. Agora sim ninguém muda mais, né, Pedro Lino? Ninguém muda mais. Vai assim até o final do jogo. 40 minutos do segundo tempo. Alô, torcedor, bugrino, alvirrubro e secador. No último tempo do jogo, agora eu vou. Jogados 40 minutos do segundo tempo até aqui. Quinta rodada da última fase da Série C e no Brinco de Ouro está assim. Guarani tem 1 e o Timbum também tem 1, Pedro Lino. Mais tarde pelo Brasileirão da Série B, às 8h30 tem Ferroviária e América Mineiro. Pelo Brasileirão, às 9 horas tem Corinthians e Mirassol. E o Fluminense abre o placar, Samuel Xavier. Agora, Fluminense 1, Atlético Mineiro 0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Daniel Faria. O gorducho barbucho mais fofucho do rádio esportivo brasileiro, levando para vocês as emoções da Terceirona 2025 aqui na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Lembrando para você que daqui a pouquinho, coladinha a transmissão de Guarani e Náutico, tem Brusque e Ponte Preta. Narração de Marcelo Cossato, reportagem e apresentação de Carlos Cossato e comentários de Frank Francisco. É toda a equipe FI levando o melhor para você que você costuma assistir apenas aqui no canal Futebol Interior. Por aqui 41 minutos, quase 42 da segunda etapa, reta final do jogo. O técnico Matheus Costa botou toda a equipe recuada. Escanteio para a equipe do Náutico. Jogou na altura do segundo pau, subiu o desvio de cabeça. A bola volta viva, o Dalberson não conseguiu domínio. Tentou de novo, mas o lance está parado. Houve falta aí, ô Pedro Lino? Houve falta em cima do goleiro Dalberson, 42 minutos do segundo tempo. Segue 1-1 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tivemos então, o Felipe Marques, 8 escanteios até aqui. 6 para a equipe do Náutico, 2 para a equipe do Guarani. 42 minutos, vamos chegando aos 45 daqui a pouco, vai subir a plaqueta. Acréscimos da partida, o Guarani está precisando a qualquer custo vencer diante do seu torcedor no Brinco de Ouro da Princesa. Esse cenário e retrospecto do jogo até aqui, meu caro Vladimir Catarino, o que dizer desse empate entre Guarani 1, Náutico também 1 até agora? Não dá pra acreditar somente para a expulsão do Alan Santos esse resultado, né? Mas muito pela expulsão do Alan Santos, porque trouxe o Náutico de volta para o jogo. O Guarani tem agora a oportunidade, precisa muito do segundo gol, mesmo com o jogador a menos, o Guarani precisa muito da vitória. Vai você, Daniel. Vamos para a cobrança de falta da equipe do Bugre. Gemerson para a cobrança, com a perna direita, jogou para dentro da meta, bateu de primeira, a bola ainda tá viva! Marcou bobeira, tem que apanhar com cipó de goiabeira, o Pedro Lino! Belíssimo cruzamento de falta do Guarani, ali sobrou pro camisa número 17, o que acabou de entrar. O Cauã Jesus, ele chutou, belíssima defesa do Muriel. É escanteio pro Guarani, 43 minutos do segundo tempo. Segue 1-1 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. É pra deixar o torcedor bugrino aflito, meu amigo, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Desperdiçou um lance
quase de gol para a equipe do Bugre. Vamos para o escanteio. Autorizou o árbitro, bateu com a perna direita na altura do primeiro pau, subiu o desvio da zaga. Ela vem saindo de novo para a lateral, vai ser novo arremesso em favor da equipe do Bugre. 44 minutos já jogados nesse segundo tempo. Falta 1 minuto para terminar o tempo regulamentar. Guarani vai perdendo a vitória dentro do estádio Brinco de Ouro diante do seu torcedor. Permitiu o empate da equipe do Náutico, vai jogando com 1 a menos desde os 28 minutos do segundo tempo. Vem de novo a equipe do Bugre, bola tá viva dentro da grande área, chegou com o Cauã Jesus, a bola sobrou, tentou bater de primeira de voleio, pediram mão na bola do zagueiro, mas o árbitro disse que não houve nada, segue o jogo. Que eletrizante, que sufoco tá ficando essa reta final do jogo aí, ô Pedro Lino! Eletrizante, os jogadores do Guarani reclamam de um pênalti ali, mão na bola do jogador do Náutico, o Wilton Pereira Sampaio conversa com os jogadores. Vamos ver o lance? Não, bateu nas costas, pô. Nem tocou no braço. Nem tocou no braço, bateu nas costas. Ele foi com as pernas, né, o zagueiro ali? É, ali, ó, bateu nas costas do zagueiro do Náutico. Olha lá. Ah, mas tem um braço ali, hein? Do Vitinho. É, vamos acompanhar. Tem um braço do Vitinho. Será que vai ali ter lance revisado por VAR? Tem um braço do Vitinho ali, Vladimir. Verdade. Pediu pra esperar. Acrescentou mais quantos aí? 6, vamos até 51. Vamos até 51, uma boa ideia, hein, Vladimir? Boa ideia. Tomara que pro Guarani buscarem o gol da vitória, né? 6 minutos de acréscimo. Vai ter o que então aí? Arremesso lateral? Isso, lateral pro Guarani. Vamos para o arremesso Ele lateral chegou, da equipe hein? do Guarani. CJC? CJC tá nas pistas, hein? Arremesso lateral para dentro da grande área, subiu o desvio de cabeça, a bola ainda tá viva, é a chance do Bugre. Chega de novo o goleiro Muriel e faz a defesa. Chega no chutão ali o Carlinhos, faz essa reposição pro campo de ataque. Na dividida, melhor para a equipe do Bugre. Recupera essa bola ali com o Emerson, não conseguiu deixar e ela escapou, saiu para lateral. É arremesso em favor da equipe do Náutico. Lance final do jogo, 45 minutos, vamos até os 51, disse o árbitro Wilton Pereira Sampaio. É arremesso lateral para a equipe do Náutico. 46 minutos já passados desse segundo tempo. O cronômetro é inimigo da equipe do Bugre. Esse resultado em nada é favorável para a equipe do Bugre, hein, Vladimir? É muito ruim, né? O Guarani tinha tudo para quase que sacramentar o seu acesso, né? Se não matematicamente, mas quase que praticamente. Esse empate vai deixando tudo aberto aí para a última rodada. Vem a equipe do Náutico valorizando a posse de bola. Esse resultado também não é de muito bom grado também para a equipe do Náutico. Mas está mais próximo o Náutico de fazer o segundo do que a equipe do Guarani. Vem de novo a equipe do Hélio dos Anjos pelo lado direito, cruzamento para dentro da grande área. Subiu o desvio de cabeça ali do Cicinho. A bola vem sobrando pela lateral, de novo o cruzamento. Novo desvio de cabeça, dessa vez foi o Gemerson que apareceu por ali. Bola vem sobrando na intermediária. Tenta recuperar a equipe do Bugre, sai agora no contra-ataque. Vai Bugrão, vai Bugrão! Vem em velocidade no campo de ataque pelo lado direito. Jogou na profundidade, vai caindo nos pés agora do Gabriel Silva. Mas estava na banheira e se ensaboando, o Pedro Lino. E essa banheira não é boa banheira, viu? Impedimento, 47 minutos do segundo tempo, segue 1 a 1. Ninguém é de ninguém no estádio Brinco de Ouro da Princesa, viu, Daniel? Bora dar ali pra não tomar ali. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Bora dali pra não tomar ali. Por aqui vem o Náutico atacando pelo lado direito. Em velocidade chegou com o Vitinho. Roubada de bola da equipe do Guarani. Vem no contra-ataque fulminante. Bate de novo na zaga. Mas a bola ainda tá viva. Chegou com Gabriel Silva, virou na ponta direita. Vai na profundidade, que é uma aproximação agora do Cauã Jesus. Vem pro mano a mano. Tem a chance de invadir a grande área. Puxou com a perna canhota. Tem 2 na marcação. Trouxe por dentro. Bateu. Defendeu o goleiro Muriel. Ai, 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 Carrapato não tem pai, não tá saindo nada nesse ataque do Bugre aí, ô Pedro Lino. Tá saindo chance, só que o Guarani não tá sabendo aproveitar. E tem Náutico no ataque, 48 minutos do segundo tempo. Segue 1 a 1 no Brinco de Ouro da Princesa. Faltam 3 minutos para terminar a partida no Brinco de Ouro da Princesa. Mais de 10 mil torcedores bugrinos se fazem presente apoiando a sua equipe, que vai carimbando apenas um empate dentro de casa. 48 minutos já passados desse segundo tempo. Vem de novo em domínio da equipe do Náutico. Joga essa bola para lateral e arremesso em favor da equipe do Bugre. Tem pressa a equipe mandante. Vira o jogo agora com o Germerson. Ligação para o campo de ataque. Já passa a linha que divide o gramado. Jogou em profundidade para o Cauã Jesus. Foi forte demais. Sai para lateral. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano.
Conosco Rádio Valinhos FM 87,9 e Rádio Frequência Executiva, retransmitindo os sinais FI. É muito bom ter vocês aqui. Lembrando para vocês que daqui a pouquinho, coladinho ao jogo de Guarani Náutico, tem Brusque e Ponte Preta, com narração e reportagem dos irmãos Cossato e comentários do Frank Francisco. Tudo isso você vai acompanhar aqui nos canais FI. 49 minutos passados desse segundo tempo. Tempo crucial, meu amigo. Cronômetro e adversário inimigo número 1 da equipe do Bugre. 1-1 no placar. A equipe do Bugre vai jogando com 10 desde os 28 minutos da segunda etapa. Vem trabalhando a equipe do Náutico no campo de defesa. Recupera essa bola agora com o Carlinhos. Ele domina com a perna direita, levanta a cabeça, procura um companheiro de equipe desmarcado. Vai valorizando a posse de bola. Vira essa bola lá pelo lado canhoto, já em profundidade no campo de ataque. Chegou na dividida por ali o Martel Silva. Não conseguiu o domínio, ela saiu para lateral. É novo arremesso em favor da equipe do Bugre. 49, quase 50 minutos do jogo. O tempo é crucial. Vem o Náutico de novo no contra-ataque. Avançando pelo lado esquerdo, roubada de bola na categoria do Rafael. Recupera a posse de bola para a equipe do Bugre. Vem no contra-ataque em profundidade. Tava na banheira, viu? Tava na banheira, nem adianta ir. Recupera a equipe do Náutico. Vem no chutão, tentou buscar o campo de ataque. A equipe do Bugre leva melhor, recupera. Vira essa bola agora com o Jermerson pelo lado canhoto, já no campo de ataque. Jogou em profundidade, chegou por baixo no carrinho do Paulo Sérgio. Jogando para lateral, é arremesso em favor da equipe do Bugre. 50 minutos passados desse segundo tempo. Último minuto do jogo. Posse de bola é da equipe do Bugre. Vem com o Rafael, virando essa bola pelo lado direito. Tentou no carrinho. Melhor para a equipe do Náutico, que vem no contra-ataque pelo lado esquerdo. Vem pro mano a mano agora com o Marcos. Jogou na profundidade, invadiu a grande área. Dalberson faz a defesa. Sensacional o arqueiro bugrino aí, Pedrolino. Já estava impedido, mas belíssima defesa do Dalberson. Ataque do Náutico. 50 minutos do segundo tempo. O jogo vai acabar, hein, Daniel? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e a... Vem a equipe do Bugre e não tem mais tempo pra mais nada. Fim de papo no Brinco de Ouro. Guarani 1. Náutico também 1, e o show de reportagem é todo seu, Pedrolino. Ninguém é de ninguém nesta partida no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Os jogadores do Guarani caem extenuados. Tudo igual, o Guarani perdeu a chance de garantir praticamente o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje está tudo aberto. O Brusque vai enfrentar a Ponte daqui a pouco. O Brusque tem chance de subir. O Náutico enfrenta o Brusque na última rodada dentro dos aflitos. E sábado que vem o bicho vai pegar aqui em Campinas, viu, Vladimir Catarino? Ponte Preta e Guarani. Guarani e Ponte Preta, às 5 horas da tarde no estádio Moisés Lucarelli. Se o Guarani vencer, sobe. Se o Guarani perder, ficará mais um ano na Série C do Campeonato Brasileiro. Os jogadores do Náutico conversam ali, comemoram bastante o empate. E os jogadores do Guarani saem desolados. Dá pra culpar esse empate colocado na conta do Alan Santos, Vladimir? Muito, mas não totalmente, né? Parece ter uma discussão. Discussão não, na verdade, né? O Andrei tá tentando ali consolar o jogador, o Rafael. Mas o Guarani, antes mesmo da expulsão do Alan Santos, eu já dizia, o Kelvin tá chorando ali, né? O Guarani já tava recuado demais, né? Dando espaço pro time do Náutico. A expulsão do Alan Santos, o fato de ficar com um jogador a menos, o Kelvin tá muito revoltado realmente ali, o jogador do Guarani. Mas esse fato, né, acabou chamando ainda mais o time do Náutico, que chegou ao gol de empate rapidamente logo após a expulsão do Alan Santos. O Náutico até poderia ter buscado aí, chegado ao gol da virada. Então é um resultado muito ruim pelas circunstâncias do jogo. O Guarani vem de 2 jogos aí, somando apenas 1 ponto, né? A derrota pro Brusque e o empate hoje. Vai ficar realmente pro Guarani tudo lá pra última rodada no derby do próximo sábado contra a Ponte Preta. Daniel. Fim de papo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E aí, meu caro Felipe Marques, vou te mandar aqui as estatísticas do jogo, para ver se você consegue botar aí na tela. Mas aí, vamos comentar agora. Quem é que vai falar aí, ô Pedrolino? Vamos ouvir o Mirandinha na saída do gramado. Esse jogo, né? O Guarani muito próximo da vitória, quase do acesso. Como que você enxerga? Quanto que a expulsão pode ter atrapalhado o Guarani nessa segunda etapa? E também o lance do gol que você fez foi anulado, se você sentiu lá no braço. Primeiramente, boa noite. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil
A equipe do Náutico é muito qualificada, mas a gente tinha total condições de fazer um bom resultado aqui. Não foi os 3 pontos que a gente queria, mas pontuamos, é importante para a sequência do campeonato. Temos uma final agora para decidir no próximo final de semana. Em relação ao gol, sinceramente, eu não senti a bola tocando no meu braço, mas o juiz falou que tocou, então vida que segue e bora para a decisão de sábado. Batista, Tá aí o Mirandinha, quem tá com a gente aqui na live também, valeu, o Esporte na Executiva, um verdadeiro espetáculo de narração, comentários e reportagens, parabéns Daniel Farias, Vladimir Catarina e Pedro Lino, mais uma vez muito obrigado, valeu Esporte na Executiva, estamos juntos, quem tá com a gente aqui também, Wilson Correia, Náutico deu 4 pontos para cada time de Campinas, o Guilherme Kikuchi, parabéns profissionais dessa transmissão, excelente trabalho, grande abraço e também Roberto Zappens está por aqui. Time do Guarani perdeu uma grande oportunidade de garantir o acesso, hein, Daniel? Vamos ouvir o pistoleiro, Paulo Sérgio? Boa noite. Já pedi desculpa porque eu tô bem gripado, tava febril antes do jogo. Então assim, voltar marcando o gol com essa camisa é um privilégio. Me sinto muito abençoado por isso. É um empate que nos coloca ainda vivo na competição. Ter tranquilidade, voltar a descansar, trabalhar essa semana. Infelizmente a gente também vai precisar do resultado da Ponte aí, mas vai ter que fazer o nosso em casa. O importante é que estamos vivos. Então assim, um momento de felicidade ter voltado a marcar, mas com certeza trocaria esse gol pela uma vitória nossa. Tá aí o Paulo Sérgio, bastante gripado, hein, Vladimir? Precisa tomar um remedinho, né? Aí pra dar uma melhorada aí nessa gripe. O atacante, o pistoleiro, né, que marcou o gol de empate da equipe do Náutico. Famoso água no chope, né, do torcedor bugrino. O torcedor bugrino vai deixando o estádio Brinco de Ouro da Princesa, mais de 10 mil torcedores. Torcedor que fez a sua parte, né, Vladimir? Durante todo o campeonato, né? Não foi só hoje, não. Durante todo o campeonato, o torcedor do Guarani esteve presente, apoiando o time e hoje merecia um resultado melhor. O torcedor, o Guarani não fez muito por merecer isso, não, mas o torcedor do Guarani merecia um resultado melhor, uma vitória da equipe do Guarani. E agora fica tudo aí pro derby do próximo sábado, né? Independente do que acontecer no jogo de daqui a pouco, da Ponte Preta contra o Brusque, né? Nada interfere. O que pode mudar, por exemplo, é o Brusque. Se o Brusque ganhar da Ponte, o Brusque chega também com chances na última rodada. Mas independente do que aconteça no jogo de daqui a pouco, o Guarani vai ter que vencer para depender só de si a Ponte Preta no sábado. E aí vamos para a matemática, né? Que é a parte fundamental agora. Se o Guarani tivesse vencido hoje, bastava torcer pelo tropeço do Brusque contra a Ponte Preta. Como isso não aconteceu, a gente vai ter que ir para a matemática. Se o Brusque perde hoje o jogo, perde o jogo. Tá eliminado. Tá eliminado. Isso. Se ele empata, ele vai a 4. Não, se ele empata, tá eliminado também. Ele não vai a 4 pontos? É verdade. Ele vai empatar com o Guarani Náutico. tá com 7, Então, para a última rodada, tanto o Náutico contra a Brusque voltam na briga direto pelo segundo lugar, junto com o Brusque. O único resultado que elimina o Brusque é a derrota, né? Se o É só a Brusque derrota. perder. Mas mesmo assim, mesmo se o Brusque perder para a Ponte Preta, o Náutico tá vivo, tá com 4 pontos. Na última rodada pode ir a 7, os mesmos pontos. Não, o Náutico tem 5. Náutico tem 5. O Guarani tem 7, o Náutico tem 5. Então vai a 5. Uma derrota do Guarani e uma vitória do Náutico, sobe o Náutico. O empate do Guarani no derby e a vitória do Náutico, aí vai para a questão dos critérios de desempate. Nesse momento o Guarani tem um saldo melhor do que o do Náutico, então o Guarani tem essa vantagem também. Então, pelos critérios de desempate, né, tudo depende da vitória do Náutico, o placar que o Náutico faria no Brusque, né? Mas é simples, o Náutico tem que vencer o jogo contra o Brusque, não tem outro resultado que interesse o Náutico que não seja a vitória, e o Guarani não pode perder para a Ponte Preta. Esse é o cenário aí da rodada final que acontece no próximo sábado. Então agora o torcedor bugrino não resta outra alternativa se não torcer pela derrota do Brusque. O Brusque precisa perder. E aí vamos para a última rodada, num derby, num clássico, lá no estádio Lucarelli, né? O estádio da Ponte Preta. Um jogo decisivo, Ponte Preta já com passaporte carimbado para a Série B do ano que vem, mas aí briga direta pelo segundo lugar com o Náutico. Se a Ponte vencer hoje, a Ponte já... Se a Ponte empatar hoje, a Ponte já garante vaga na final.
Então a Ponte já garante, inclusive, a final da Série C. Mas não dá para pensar numa Ponte entrando desinteressada num derby, né? Mesmo já classificada para a final, se acontecer, mesmo com acesso garantido, que já aconteceu, não dá para pensar numa Ponte desinteressada. Mas derby é derby e vice-versa, já dizia o outro, né? Não dá para cravar nada não, mas sem dúvida nenhuma é o jogo do ano, é o jogo da temporada do Guarani, o jogo do próximo sábado no Moisés Zucarelli contra a Ponte Preta. O Arthur tá perguntando aqui, eu vou passar para vocês. Rapaziada, o que o Guarani tem que fazer para subir? Aí eu deixo essa discussão para você, Pedro Lino e Vladimir Catarino. Foi o que o Vladimir estava acabando de falar, o Guarani não pode perder o derby. E a Ponte hoje não pode, o Brusque não pode vencer a Ponte hoje. É o seguinte... O empate pro Guarani no derby garante a vaga? Não, porque o Náutico pode ganhar do Brusque e tirar a diferença de saldo, né? 5, 6, 7, vai a 8 Isso, também, os dois terminariam com 8, né? Quanto é o saldo hoje o Náutico tá com -2 e o Guarani tá com 1, né? Então, se o Guarani empata, se mantém com 1. O Náutico tem que tirar essa diferença aí no saldo contra o Brusque, né? Mas não dá pra cravar. Tudo depende também, Daniel, do Brusque hoje contra a Ponte, né? Se o Brusque vai contra o Náutico lá eliminado, a tendência é o Náutico até ter uma vitória um pouco mais tranquila, né? Então tudo depende também do Brusque contra a Ponte Preta. Pronto. Esperamos ter respondido aí a dúvida do Arthur, ele que sempre nos acompanha aqui na transmissão. Nosso muito obrigado, viu, Arthur? E toda a rapaziada aí também. Ao Roberto, ao Guilherme, ao Wilson. O Wilson também que vai estar ligado daqui a pouco. O Wilson que é torcedor Ponte Pretano, secador hoje. Vai curtir daqui a pouco a transmissão de Brusque e Ponte Preta, com narração e reportagem dos irmãos Cossato e o comentário do Frank Francisco. Agora tem outra, né? Se o Náutico não ganhar do Brusque lá na última rodada, aí terminou o Guarani mesmo perdendo para a Ponte, o Guarani consegue o acesso. Tá certo. Pra gente terminar aqui a nossa participação na transmissão dos canais FI, vamos ao comentário final, hoje com Vladimir Catarino e Pedro Lino. Esse jogo que terminou no Brinco de Ouro, 1 para o Guarani, 1 também para o Náutico. Agora, o comentário final. Repórter Vladimir Catarino. É frustração, né? É a palavra que fica depois desse resultado, pelas circunstâncias do jogo, né? O Náutico começou melhor, começou mais presente no primeiro tempo. Ainda na primeira etapa, o Guarani conseguiu equilibrar. Teve um gol bem anulado, né? Gol marcado pelo Mirandinha, um belo gol, aliás, mas que teve um braço ali na bola dado pelo Mirandinha. E ainda assim, no finalzinho, o Dentinho conseguiu marcar. Você esperava para o segundo tempo, né? Um Guarani um pouco mais administrando o jogo, o resultado, e o Náutico partindo para cima. E o Guarani estava conseguindo fazer isso até de maneira satisfatória, até pelo menos ali aos 25 minutos do segundo tempo, quando aí o Guarani acabou se prendendo mais no campo de defesa, recuando mais, chamando o time do Náutico. Chamei a atenção naquele momento. E piorou ainda após a expulsão do Alan Santos. Aí sim, com um jogador a mais, o Náutico foi todo para cima e com o gol do Paulo Sérgio acabou decretando esse empate. No final, o Guarani, na base da pressão, ainda tentou, mas não conseguiu o gol da vitória. O Guarani tinha tudo para quase que sacramentar o acesso já neste sábado, né? Mas agora joga tudo pro derby do próximo sábado no estádio Moisés Zucarelli. Por isso o sentimento de frustração. É possível ao Guarani ganhar o derby? Claro que é. Um derby é cercado de muitas circunstâncias para indicar qual time sairá vencedor ou não. Mas vai ser uma semana de preparação, mas uma semana de apreensão também. A festa poderia ser hoje, no mínimo foi adiada por uma semana aí para o torcedor do Guarani. Empate, né? Empate com gosto de derrota pro Guarani. O Guarani estava vencendo, também teve um gol impedido do Mirandinha. A bola bateu no braço, o árbitro Wilton Pereira Sampaio foi no VAR. Deu impedimento, Guarani vencendo por 1-0. Antes do Alan Santos ser expulso, o técnico Matheus Costa recuou a equipe, tirou o Diego Torres, tirou outros jogadores também. Agora o Guarani tem que torcer por uma vitória da Ponte Preta, ou pelo menos um empate agora no jogo de fundo. E no próximo sábado, às 5 horas da tarde, o bicho pega. Derby Campineiro no estádio Moisés Lucarelli. O Guarani precisa vencer, ou pelo menos empatar e torcer por uma derrota do Náutico, ou também do Brusque, ou um empate, para poder garantir a vaga na classificação. Ficou difícil, o que estava fácil, o Guarani conseguiu complicar. Vamos ver o que espera na semana que vem para o Guarani,
ver se consegue o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Para o Guarani, é só vencer ou vencer. Essa é a única ordem para a equipe do Bugre. Vencer ou vencer. Não tem empate, não tem derrota, é vencer. E o próximo adversário é o seu maior rival, a Ponte Preta, no próximo sábado, às 5 horas da tarde, no estádio Moisés Lucarelli, com transmissão dos canais FI. A partir das 16 horas já vai ter pré-jogo aqui, que você vai acompanhar no canal Futebol Interior no YouTube. Comentário final. E vamos terminando a nossa transmissão, mais uma jornada esportiva aqui nos canais FI, agradecendo a todos vocês pela audiência, agradecendo também ao grande Felipe Marques, o nosso muito obrigado. Mais uma vez, é sempre uma honra dividir o microfone FI com você. O Pedro Lino, desculpa, eu não falei o nome dele não? Grande... eu falei pro Felipe Marques? Desculpa, rapaz, tô bugado já a mente aqui. Grande abraço, Daniel, grande abraço, Vladimir, grande abraço, Felipe. Abraço a todos que acompanharam aqui a transmissão. Tamo junto até semana que vem, Derby Campineiro, às 5 horas da tarde, aqui nos canais Futebol Interior. Valeu, valeu, valeu! Valeu, Pedro Lino. Valeu também, Vladimir Catarino, sempre muito atento e cirúrgico na opinião aí, forte nos canais FI. Valeu, Daniel, um abraço pra você, um abraço ao Pedro Lino, ao grande Felipe, um forte abraço aí pra quem tá ligado conosco aqui na Rádio FI. Agradecendo também ao meu amigo roqueiro metaleiro, meu amigo maneiro Felipe Marques. Foi uma honra estar dividindo contigo também mais essa transmissão. Vou me despedindo, abraçando também a toda a diretoria dos canais Futebol Interior, direção executiva de Elcio Paiola, direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias e a coordenação de Carlos Corsato. Agradecendo a você que nos acompanhou também na Rádio Valinhos FM 87,9 e na Rádio Frequência Executiva, que retransmitiu os sinais FI. Agradecendo também o apoio e o patrocínio das concessionárias Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia, Casa do Perfurador e Placar ao Vivo Futebol Interior. Você vai ficar com as emoções agora de Brusque e Ponte Preta. Narração de Marcelo Cossato, reportagem e apresentação de Carlos Cossato e comentários de Frank Francisco. Eu me despeço agradecendo ao Papai do Céu pela saúde e oportunidade de estar com você aqui em mais uma transmissão nos canais FI. Valeu, galera! Por hoje é só. Piriri, pororó, fui! Termina aqui